Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago, conhecido como Baratão. Fala, galera, aqui é o Tio Carlos, conhecido como Tio Careca. E hoje a gente tá com uma convidada muito especial, Cecília! Obrigada, gente. Tudo bem, Cecília? Tudo bem. Desde já a gente queria agradecer você pela disponibilidade. Sabemos que tem muitos compromissos. Imagina. Tranquilo. A gente, para começar esse podcast, a gente queria saber um pouco de você, o seu nome, de onde você Completo, é. assim, grandão? Não... Com quem que ela trabalha? O que você trabalha? Legal. Meu nome é Maria Cecília Diniz. Eu tenho 24 anos de idade, quase 25 daqui a uma semana. Atualmente eu trabalho com CS na Brasil Paralelo. E tô gostando muito, né? Mas é uma área nova, então tô chegando. E aqui na Diocese eu atuo com regência, né, do Coral Diocesano e com os projetos de juventude na minha paróquia também. E aí, qual é a sua paróquia? São José, da José Irosa. Do Padre Funchal, né? Padre Funchal. Certo. Ô, Cecília, desde já a gente já quer você responda uma pergunta, querendo ou não, que a gente pergunta para todas as pessoas que vêm aqui. Se seus pais são atuantes dentro da igreja, se você já começou atuando, de onde que você é, se você é naturalizada mesmo aqui de Osasco, se você nasceu por aqui, ou se você veio de outro lugar. Show. Eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, né? Mas fui criada em Osasco. Me mudei pra Cotia lá pra 2013, se eu não me engano, mas a vida inteira foi em Osasco mesmo. E meus pais, sim, totalmente católicos. Eu nasci em berço católico e... mudamos de paróquia algumas vezes, por conta das missões, do trabalho do meu pai, mas sempre católicos, desde pequenininha. Hoje, você... tem uma pastoral assim que você participa mais, frequenta mais? A gente sabe que você participa da JC, mas querendo ou não é uma pastoral que todo mês ali necessita de você. Então, além do JC, né, eu sou muito ativa na música, nas paróquias, em missões também, né? Muitas paróquias chamam a gente, ou sei lá, me chamam, aí eu monto uma banda ali na hora pra gente fazer missão. E também atuo como o projeto Provida, né? Então, com a Rede Colaborativa de São Paulo, por exemplo, há umas 3 semanas atrás, quase um mês atrás, aconteceu o Congresso pela Vida e pela Família. E aí lá eu liderei os voluntários. É um trabalho que eu faço assim, meio que mais anonimamente, mas que é uma pastoral muito forte, assim, onde eu atuo. Mas, como é que ela funciona, tipo assim? Então, qual que é a pegada dele? O movimento Provida, em São Paulo, ele tá começando a crescer, ele tá em ascendência, né? E a liderança do movimento Provida, da Rede Colaborativa de São Paulo, tá na minha paróquia, que é a Andréia e o Tuma, não sei se vocês conhecem eles. Eles eram da São Domingos, depois migraram para São José. E eu conheci a Rede Colaborativa lá dentro. Então, como que funciona? No curso que eu fiz, né, do Projeto Esperança, a gente realiza um retiro, uma imersão, assim, de 4 a 5 dias. Fiz 3 dias num bloco e depois fiz 2 migrados em um, assim, para ficar mais rápido. A gente ficou o dia inteiro lá. A gente presta assistência a mulheres que abortaram espontaneamente ou provocadamente. E damos esse novo abraço para ela dentro da Igreja Católica. Então, desde o entendimento do que ela fez, até ela se reconhecer, né? Reconhecer o próprio erro, mas também se perdoar o bebê, fazer o batismo por intenção do bebê e, em seguida, tocar a vida para frente, né? Porque muito se fala hoje sobre o aborto e como ele deve ser defendido, porque tem jovens que não têm condição e as mulheres ricas... Esse mesmo discurso de sempre, né? As mulheres ricas vão poder e as pobres não. E esse projeto age exatamente na contramão, assim. No sentido de dar suporte a quem o fez e também de, sempre que puderem, auxiliar essa mãe a ter esse bebê e recolocá-lo também na sociedade. Rede de adoção, gente, são projetos lindíssimos, riquíssimos, mas que por as pessoas não quererem o holofote para si, isso acontece no anonimato, entendeu? E vieram pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, para esse congresso. Foi lá no Memorial da América Latina. Foi um negócio gigante, assim, mas que é pouco divulgado justamente porque é um trabalho de base, é um trabalho popular mesmo, assim, sabe? Mas para não ter aglomerações, acho que
Por conta disso, esse mais um anonimato? Olha, eu acho que na verdade é por uma comunicação centralizada. Então, como isso não é divulgado na uma grande falta de mídia, comunicação. isso. Só pro meio católico, barra evangélico, mas em suma católico, eu acho que é por isso que não é tão conhecido. Mas, nossa, são projetos riquíssimos. Depois eu posso mandar os links para vocês darem uma olhada. Sim, seria legal. Depois eu mando. Antes que a gente prossiga nessa linha aí, eu vou voltar um pouco atrás. Eu queria que você falasse um pouco da sua juventude. Como Da minha foi juventude. a sua juventude? Entendi. Vamos lá. Vamos colocar aí dos 14 anos pra frente, pode ser? Pode ser, fica à Porque vontade. até lá foi a mesma coisa, né? Você acorda, vai estudar, sai, vai pra igreja, grupo de jovens ou... Velha rotina. Velha rotina. E aí, em 2015, ali, virando os 15 anos, né? Eu lembro que eu passei na ETEC de Cotia. Não sei se eu posso ficar citando os lugares aqui, né? Vai que eu entrego alguém. Vai. E lá eu comecei a estudar mais aprofundadamente sobre filosofia, política, história. E sempre fui, continuo sendo muito curiosa. Então a gente tem uma pessoa muito intelectual, inteligente. Não acho que eu sou tão inteligente assim, não. Mas eu tô tentando me aprimorar. E lá eu comecei a ler Simone de Beauvoir, né? Os princípios do feminismo. E comecei a me apaixonar por aquilo, porque quando você vem de uma criação profundamente católica, algumas coisas são censuradas ali, mas porque os nossos pais nos amam, né? Para nos privar de certos descompassos mentais. E aí, comecei a estudar por conta, meio que no anonimato também, porque minha mãe não podia sonhar o que eu tava lendo. Eu lembro que eu fui ler o manifesto, eu comprei o manifesto do Partido Comunista com 16 anos, escondido do meu pai. Aí ele pediu para ver minha sacola, que a gente foi na Bienal do Livro, 2016. Acho que foi 16 ou 17, a gente falou, a cabeça tá doida. E aí, ele viu, pegou o manifesto e falou, você só vai ler isso quando você tiver cabeça suficiente para ler. Só que eu já tinha lido. Eu só comprei pra poder ter, né, o livro em casa. Enfim, voltando, né, 15 anos. E aí, ali, né, naquela descoberta de mim mesma, em meio ao povo, eu não tinha uma consciência individual mesmo de quem eu era, né? Pô, 15 anos, vamos combinar, né? Acho que não tem como você, com 15 anos de idade, você ter essa pertença, né? E aí, comecei a me aprofundar mais e naquela busca de aceitação também. O pessoal, vamos lá, vamos fazer, tal. Comecei a frequentar algumas festinhas e era algo, assim, totalmente novo pra mim. Álcool, eu não sabia nem como que era o cheiro de álcool. Minha família era tão, assim, não careta, mas tão, assim, na linha. Que eu nem sonhava como isso era, né? Aí, nesse primeiro ano, assim, adaptação, né? Na nova escola, novos... Isso com 16. 15 para 16 agora. Aí, quando virou 2016, que eu faço aniversário bem no meio do ano, então, né? Aí, virou o ano, eu comecei a me aprofundar mais nesse mundo. E nessa busca da aceitação, eu comecei a aceitar muitos convites, sabe? Então, festinha, aí bebedeira, aí cigarro, né? Tipo, nesse começo, assim, não tinha tantas drogas, assim, mais... Visíveis. Visíveis. O pessoal usava, mas na miúda, né? E nessa época eu tava meio distante, assim. Eu lembro que, claramente, assim, eu tava em Vargem Grande numa festa, porque nessa época eu já morava em Cotia, né? Cortando pra Cotia. Tava numa festa e o pessoal tava tomando cerveja normal. E eu, tipo, meu Deus, eles estão tomando cerveja. E aí Surreal, me ofereceu... outro mundo. Outro mundo. E eu tava em Vargem Grande. Eu, nossa, eu tô longe pra caramba de casa. Como é que eu vou fazer pra voltar de ônibus? Tal. Aí o cara me ofereceu cerveja. Eu acho que eu tomei, sei lá, 3 goles. Eu fiquei tontinha. Falei, acho que vou ficar de boa aqui. Só que não foi o suficiente, né? E eu comecei a estar junto com o movimento estudantil ali de Cotia. Eu ia bastante ao centro, aí eu conheci o cigarro, né? Eu tinha 15 anos quando conheci o cigarro. E aí... Eu falei como se fosse uma pessoa, né? Engraçado. E aí... Uma coisa importante frisar. Existem certos meios em que quando você deixa a emoção te levar muito, não é necessário que você se aprofunde racionalmente. Então, tipo... Exemplo. A conversão da maioria dos brasileiros se dá pela emoção, certo?
Tipo, você vem, o Senhor te mostra uma situação em que você precisa ser curado, você se abre, permite. Mas no âmbito racional, eu acho que a conversão mais perfeita é pelo âmbito racional. E quando você consegue entender, olhando pela realidade, que Deus Claramente. existe, que você não precisa, que Ele te supra emoção nenhuma, né? Não precisa passar por situações para que enxergue Exato, ele. exato. E no âmbito da esquerda, é a mesmíssima coisa. Então, eu acho que o pessoal começou a perceber que eu estudava de verdade, então eles me davam um holofote muito facilmente, entendeu? Te tirar daquele meio. Ou tipo assim, caraca, ela sabe mesmo. Só que o saber mesmo... Gente, eu não sou uma... Eu falo, eu não sou uma grande intelectual. Eu tinha lido, sei lá, 3, 4 livros. E os caras já me colocaram ali. Eu falei, algo de errado não está certo, né? Então, preciso rever isso aqui. Então, eu comecei a me aprofundar. Aí, era quase meu aniversário, em 2016. Eu comecei a sair, né? Comecei a sair, fazer, tipo, encontros, assim, sabe? Com amigos. Aí, conheci uma pessoa aqui, outra acolá, tal. Aí, teve um dia que eu cometi a cagada, né? Como uma adolescente que não tinha muita noção de como usar as redes sociais ainda. Era algo muito novo. O WhatsApp era algo muito novo, né? O WhatsApp web, sabe? Do computador. Sim. E eu deixei meu WhatsApp web aberto no computador e fui dormir na paz. Nesse dia eu tinha aprontado horrores. Eu tinha, tipo, saído escondido com o cara, tal. Tinha bebido. Gente, 15 anos, tá? Lembra isso aí. 15 anos. E aí, eu fui dormir na paz do Senhor. Acordei com meu pai. Desce agora. Eu falei, ixi, lascou. Não sei como ele descobriu, mas descobriu. Você só Aí eu deixou a desci... pista. Não, deixei tudo lá. Eu deixei, Como que tipo, ele descobriu? dossiê completo pra ele. E aí... Precisou nem de esforço. Nenhum, ele só abriu a tela, pô, estaria a verdade. E aí eles, nossa, eu estou decepcionado com você. Porque eles não sabiam, e tipo, era quase 1 ano vivendo assim, escondido, né? Desbravando Desbravando, o mundão da esquerda, o mundo podre da esquerda. Desculpa o palavreado, que às vezes só vem, eu preciso soltar. E aí, beleza. Daquele dia em diante, eles me trocaram de escola. Então, eu saí da ETEC. Eles me colocaram, sem brincadeira, foi tipo na madrugada de domingo pra segunda. Na segunda, eu já não estava mais matriculada na ETEC. Tipo transferência de preso. Minha mãe chegou, exatamente. Exatamente. E aí, eu cheguei, assim, na escola. Não sei se vocês conhecem onde era a ETEC de Cotia antes. Era, tipo, no meio de um bosque, assim. Era um negócio bem de maluco. Próprio pra quem estudava lá. Quem lecionava lá. Acho que eu sei onde que é. 32 da Raposa ali. E aí, minha mãe entrou comigo. Gente, parecia, tipo... Foi um negócio de transferência de preso. Minha mãe chegou, falou, vai no teu armário, pega suas coisas e vamos embora. E o pessoal do colégio querendo falar comigo. Tipo, e aí, tá tudo bem? O que aconteceu? E eu não podia falar com ninguém. Eu tava sem telefone e tal. Me transferiram pro colégio adventista. Bom lembrar que meus pais nunca foram ricos. E para colocar o meu irmão no adventista, que era só ele que estava até então, já era muito difícil. Então, eles estavam fazendo um esforço gigante ali por mim para que eu me salvasse, né? Para que eu não me perdesse, no caso. E não funcionou muito bem, né? Vamos continuar a linha do tempo. Nessa época, eu já estava muito conturbada na minha cabeça, né? Então, eu já tinha o cabelo raspado, tinha, tipo, um side cut, assim, singela até então. Era, tipo, só um pedacinho aqui. Cabelo colorido. E no colégio adventista, o código de vestimenta e de conduta é muito assim. Só que eu não tava nem aí. Gente, olha isso. Eu, lá com os meus 16 anos, virou aí 16 anos, sem acesso nenhum a telefone, só a livros e a internet monitorada pelos meus pais. Comecei a, curiosamente, debater com os pastores do colégio. E aí... E era muito engraçado, porque eu me sentia, assim, gigante, né? O que a soberba não faz com o nosso coração, né? E eu, tipo, cabulava a aula pra debater com os pastores. E eles... Nossa, eu achava o máximo. Eu sempre fui meio fora da casinha, assim, nunca me adaptei muito bem à realidade da grade curricular, assim, em geral. E aí, eu lembro que mesmo estando ali, mesmo em contato com Deus... E era algo muito forte, porque toda semana tinha capela.
Então a gente ia lá, sentava, orava, né? Que eles não falam rezar. Rezar é coisa de... Caramba, são umas nomenclaturas que eu acho tão desnecessárias, né? Mas o povo é tudo assim, né? Xarope. E eu sentia o Senhor falando comigo, mas era algo tão distante, né? O pecado cega e ele realmente suja a alma. E quando você tá em pecado profundo, você não consegue ouvir a voz de Deus. Do Espírito Santo, né? E ele falava, eu via uma música aqui, outra acolá, a música sempre presente ali. Minha família, né? Todo mundo é músico e tal. E aí, beleza, tava ali. Cortamos para 2017, eu tava no último ano do ensino médio, todo mundo decidindo, vou fazer medicina, vou fazer direito, vou fazer tal. Aí eu, caraca, o que eu vou fazer da minha vida, velho? Não conseguia imaginar, assim, não conseguia... Não tinha uma luz ainda. Só uma pergunta antes de você continuar. Tipo, por você chegar lá e ver um pessoal certo, e você, tipo assim, vivendo uma vida completamente diferente da deles, Nossa. até o jeito... Eles não te olhavam e, tipo assim... Tipo, chegou quem vai comandar o colégio. O que essa menina quer aqui? Se olhavam, eu achava o máximo que olhassem, porque eu não tava nem aí. Eu ficava, tipo assim... Eu via que existia, tipo, o padrão das menininhas, né? Tipo, era o padrão 2016, ensino médio. Crocs com meia, uniforme, cabelo escorrido, e maquiagem, né? Tipo, rímel, pó. E eu via aquilo como, tipo... como que eu vou explicar, né? Como patriarcado implementado na vida das jovens. Então, tipo, como eu via tudo com viés teórico, eu cagava pra realidade, entendeu? Mas embora também esse tipo, vestimenta, a maneira de se portar não defere como é a pessoa, porque às vezes fora dali... Exato. E é bom lembrar também de uma coisa. Eu podia fazer o que eu quisesse na rua, mas na minha casa, o meu pai era autoridade, eu obedecia, minha mãe era autoridade, eu obedecia. Entendeu? Eu comecei a brigar com eles por conta disso lá pros 20 anos de idade. Nessa época, tipo, eu só, tá. Com uma boa fleumática, né? Adoro usar o temperamento como uma desculpa pra... Tá, fecha a porta. pra falar do bom. comportamento. É só uma brincadeira. Mas eu acho que o temperamento fleumático tem desse, né? Tipo, às vezes a gente concorda na hora só pra parecer que a gente tá concordando, mas eu vou fazer o oposto. Entendeu? E tá tudo bem. Não tava tudo bem. Agora tá. Sabe o que é bom você falar? Ok. Tipo, eu tenho filha. Uma visão mais ampla pros pais. Porque, assim, é uma forma da gente monitorar mais os nossos filhos, não só dentro de casa, mas fora. Entendo. Pois é, não rolou muito bem. Não rolou muito na minha realidade. Mas tudo bem. Aí, beleza. O que eu vou estudar, meu Deus? Aí surgiu uma oportunidade no colégio. Todo ano tinha a mostra literária. Que a gente podia pegar um livro, criar uma peça embasada nesse livro e fazer uma peça, tipo, curta, sei lá, no máximo 40 minutos. Aí você não pegou aquele livro que seu pai tinha achado? Não, se eu pegasse isso aí, filho, não podia tocar nem samba no colégio, quem dirá ler o manifesto do Partido Comunista, né? Imagina a situação que horrorosa. E aí, eu tava lá, eu e minha cachola, né? Eu e minha cabeça esvoaçante, com uma outra amiga que também gostava muito de ler e de escrever. A gente, por que a gente não cria uma coisa do zero, assim? Falei, tipo o quê? Aí ela, uma peça. Aí eu olhei assim e falei, por que a gente não cria um musical do zero? Aí ela, Cecília, a gente tem 16 anos. Eu falei, e daí? Vamos tentar. E aí... gente, é possível. E aí, ela criou um roteiro. Nossa, foi uma história linda. Tipo, a gente embasou num circo, assim. A gente pegou 4 cores pra explicar cada cenário, cada personagem. Cara, eu era muito fora da casinha. Vocês não estão entendendo o que foi aquilo. A gente jogou iluminação, a gente contratou. Tipo, antes era só um palco vazio, assim, tudo preto. A gente fez um negócio todo doido. Música ao vivo. Eu chamei os amigos da sala pra tocar. Meu pai me ajudou com os arranjos. Nossa, a gente fez um negócio de maluco tipo mesmo. Hollywood. Não, aí não é pra tanto. Mas tipo... Passou, passou perto. Pegou a régua e jogou lá em cima. Agora fez parecer o meu negocinho, né, bichuruca, mas tudo bem. E aí, foi muito bonito, assim, pra 2 jovens que, na hora que foi apresentada, já tinha 17 anos, né? Mas quando a gente começou, a gente tinha 16. Deu muito certo.
E ali eu encontrei um caminho. Eu falei, pô, música é um caminho muito legal. Tipo, fui criada no meio da música. Eu lembro de, tipo, eu com 5 anos de idade, eu e meus irmãos, a gente não dormia enquanto a gente não montasse um arranjo a 3 vozes, deitadinhos na cama. Imagina, tipo, meu irmão fazia, né? Dó, a minha irmã, mi, eu, sol. A gente ficava fazendo arranjozinho, tipo, de tercinha, quintinha. Não sei se vocês entendem de música. Ô, galera. A gente gosta, fala, mas... Então, e a gente ficava brincando, assim, até... Aí minha mãe, cala a boca e vai dormir. A gente tá bom, aí a gente não dormia. Nunca. Muita saudade disso, inclusive. E aí, eu falei, pô, um bom caminho. Eu não queria fazer faculdade até então. Então, eu falei, vou prestar para um conservatório e ver no que dá. Se eu passar, eu passei. Se eu não passar, começo a trabalhar, porque meus pais já trabalhavam. Eu trabalhava com eles, com feira em condomínio, sabe? Feira gastronômica. Minha mãe faz tapioca e caldos, inclusive. A gente pode combinar depois pra gente fazer um trabalho aí, umas perguntas. E aí, falei, tem uma opção aqui, beleza. Eu não era muito gananciosa, nunca fui muito gananciosa financeiramente. Mas ali eu vi uma saída. Prestei pra EMESP, vocês conhecem a EMESP? Conhece a Escola Municipal de Música? Pô, galera, vocês tipo, não o pessoal estão me ajudando. fala, O pessoal tipo fala, assim, mas a gente não se a gente não se aprofunda. aprofunda. A Entendi. gente gosta de música, mas Caramba. a gente não tem um dom. Eu gosto de colocar, dar o play. Eu gosto de Entendi. cantar, mas eu não sei cantar. Oh, meu Deus. Não, a gente conversa, depois a gente fala. Então, e aí, prestei pra EMESP e passei. Um curso livre lá, né? Tinha que cantar uma música, conversar com o regente, ver o que ele achava de você, passei. E aí, uma experiência totalmente nova, assim, né? Uma imersão, assim, no mundo da música. Porque a EMESP é um prédio que é um antigo hotel. Então, tem diversas salas. E é legal, tipo, que a gente caminhava, assim, no corredor e ouvia várias músicas diferentes vindo das portas, sabe? Era um universo paralelo, assim. E o engraçado é que a EMESP fica atrás da Estação da Luz e ao lado da Estação Júlio Prestes. Já imaginou como que é o cenário ali fora? É tipo... The Walking Dead. The Walking Dead, mas quando você entrava ali, era tipo, refúgio. E eu, com meu conhecimento teórico lá, lembra sempre que eu tô com a cabeça da comunistinha sustentada pelos pais, tá? E aí, 2018, super ok, maravilhoso. Finalizei o curso lá de coral. E eu já tinha entrado em alguns outros cursos lá. Quando você entra num curso livre, você consegue ter acesso à escola em si. Então, você pode ir entrando em outros, como ouvinte, né? Mas você faz a mesma coisa, faz tudo igual. E aí, em 2019, continuei indo lá, assim, de vez em quando. Só que eu tava um pouco em dúvida se eu queria seguir realmente com carreira de música, carreira acadêmica na música. Então, eu comecei a fazer cursinho para prestar ou para filosofia ou para psicologia, que eram assuntos que eu gostava bastante. E eu prestei na FUVEST para filosofia. Se eu não me engano, passei na primeira fase, mas depois larguei mão. Porque cabeça, né, de adolescente / jovem, que não tinha muito fundamento, tipo... Tinha condição de ficar sem trabalhar, meu pai podia pagar as coisas para mim. Eu não gastava muito, porque eu não saía muito, tipo... para muita festa, assim. E tudo que eu fazia era muito regional, então era tranquilo, entendeu? Aí, em 2019, ainda ali, comecei a estudar mais sobre o anarquismo e sobre o comunismo mais aprofundadamente. E comecei a frequentar algumas manifestações. Eu lembro que isso começou numa manifestação por alguma PL lá sobre educação que ia cortar a verba da EMESP, que era o conservatório que eu estudava. Então eu fui na manifestação, me interessei muito pelos assuntos. Falei, caraca, isso aqui é legal, meu. Tipo, política ativa, né? Não só a política teórica. Vou começar aí. Então foi a porta de entrada ali. Manifesto lá na Luz. Cecília, eu tô dentro. Exato. Manifesto lá em Itapevi. Opa! Vamos lá, né? Onde tiver, eu tô dentro. Muito desocupada, assim. Extremamente desocupada. Mas nisso, seu pai já sabia que, tipo assim, você participava dessa manifestação ou não? Tudo ainda embaixo dos panos. Nenecas. Ele não sabia nada. Cara, eu sou muito boa em esconder as coisas.
devia usar isso a meu favor, né? Falei, caramba, só fiz cagada até agora. Mas aí, beleza. E quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre Bakunin, né? É um dos... É tipo o Marx da anarquia. Entenderam? Eu comecei a brilhar os olhos. Eu falei, caraca, isso aqui é demais. Eu preciso... Tô me fortalecendo. Tô me fortalecendo. Tanto que eu tenho um livro até hoje, que o pessoal veio e fala, que isso aqui é um desse tamanho, assim, que fala sobre os escritores teóricos anarquistas. Cara, é uma torona desse tamanho, assim. Nossa, maravilhoso. Assim, não leiam. Não tem nenhum fundamento, assim, pra vocês, mas é porque eram livros muito, muito profundos e as pessoas não iam atrás disso, entendeu? E aí, voltando para aquele assunto do quando você tem embasamento teórico para as coisas, as pessoas te colocam à frente. É fato, gente, é fato. Eu lá com meus 19 anos, um coturno marrom, que o pessoal usa só coturno preto, vocês sabem, né? Tem toda uma simbologia, tipo, jaqueta de couro, tem toda uma simbologia relacionada à cultura punk. Tipo assim, por exemplo, eu tô com uma bota vermelha hoje. Isso aqui, no meio skinhead / punk, é uma afronta dependendo de onde você está. Entendeu? Eu conheci um pouco dessa linguagem porque... Eu já vou contar por quê. Aí... É uma caixinha de surpresa. Eu quero chegar lá com emoção, entendeu? Eu comecei, tipo, ainda com as minhas roupinhas floridas. Eu gostava muito de estampa e eu sou muito da natureza, assim, do jazz, da música experimental. E aí eu cheguei num ambiente político mais bruto. Mas eu nunca deixei de ser fofinha, assim, com ele. Tipo, de ser doce, de ser carinhosa e tal. Mudei. Então, e aí, né, até linkando um pouco com o temperamento, né? Sou fleumática. Qual que é o animal que representa o temperamento fleumático? Um camaleão. É uma constante tentativa de se adaptar e de se encaixar nos ambientes. E também junta, claro, ao fato dos meus pais não terem sido tão presentes ali na minha infância, né? Por conta das missões e tal. Então, faltou um pouco da identidade, assim. Eu tava tentando realmente me encontrar a todo custo. Assim, eu preciso disso pra eu viver. E é um fato, a gente precisa se conhecer para poder viver bem, né? E aí, comecei a frequentar as manifestações. Conheci umas pessoas de Cotia que iam para São Paulo para manifestações. Fui fundando ali uns contatos, né? Pra ir de volta, ônibus, tal, metrô, como é que você vai fazer e tal. E aí, quando eu fui ver, galera, teve uma manifestação. É a primeira vez que eu falei isso em público, assim, abertamente. Pela Amazônia, estavam tendo queimadas lá e a divulgação em massa da mídia caindo em cima do governo, que na época era do Bolsonaro, né? E eu tinha visto em algum lugar em inglês escrito Burn fascists, not trees, algo assim, que é queime fascistas, não florestas. Not forests, né? Enfim, meu inglês tá maravilhoso. E eu falei, a gente podia traduzir isso aqui e botar na manifestação, né, cara? E aí eu escrevi. Depois vocês conseguem pesquisar aí, se quiser ver. Quer pesquisar para ver? Thiago, pesquisa. Pesquisa, Thiago. Você quer colocar? Quer colocar o quê? Não, pesquisa aí. Ah, tá. Já tava pegando a batatinha. Seu inglês não tá bem, mas é a escrita do inglês. Não, pô. Calma aí. Queimem fascistas. Não floresce. É uma frase forte, né? Mas quando você não tá nem aí pra nada, isso aqui tá de boa. Então, dá uma olhadinha aí. Saiu no New York Times, saiu na Folha de São Paulo, saiu em vários lugares. Quem escreveu isso aí, galera? Quem que vocês acham que escreveu isso aí? Não foi a Cecília, não. Foi você que, tipo assim, foi através de você que... Então que começou esse caos dessa... Essa pequena onda aí, né? Só eu tô junto, mas você incendiou mais ainda. Aí, sobre o negócio de você estudar e as pessoas te colocarem à frente, é muito real. Tipo, eu tava há poucos meses no movimento, mas como eu entendia, pequenas táticas de guerrilha ali e tal, aí foram me colocando.
Aí eu tive essa brilhante ideia de escrever isso aí. É minha letra mesmo, se vocês quiserem, escreva aqui pra vocês verem. Eu acho que o pessoal de casa não tá entendendo. Tipo assim, ela escreveu, né, meio que uma bandeira, vamos dizer assim, Isso. né? Queima... Queimem fascistas, não florestas. Na floresta. E aí, através dela, acabou de sair uma parte de gente fazendo a mesma coisa. Tipo Isso, assim, uma divulgação em massa e tal. começou nela. E nela. eu não tive muita noção, assim, do que tava acontecendo, porque, né, na minha bolha ali de Cotia, não conhecia muita coisa. Muitas pessoas, Tipo, assim. vamos causar, mas sem saber que proporção ia tomar. É. Não, na verdade, eu nem pensei em, quantas pessoas isso vai alcançar. Eu só fiz. Quando você é muito egoísta, você não consegue ver muito além de si, entendeu? Isso é uma coisa, assim, palpável, né? Em alguns casos. E aí tá. E aí, a partir daí, eu comecei a ficar mais conhecida, entre aspas, no meio. Comecei a conhecer mais drogas, mais festas, mais pessoas. Comecei a mudar a minha vestimenta. Então, eu migrei das roupas mais coloridinhas pra roupas mais... Abriu portas e o seu ego... Nossa, meu ego lá em cima, né? Eu quero... Vem um cara conversar comigo e eu sei mais que ele. Isso pra mim era, tipo, prazeroso. Eu ficava, nossa, que da hora. E assim, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de conversar com algumas pessoas, porque eu gosto muito de estudar, entendeu? E eu gosto de me aprofundar mesmo nos assuntos. E isso me limita a ter poucos amigos, né? Que a maioria das pessoas não... a maioria das pessoas não tem interesse real. Ou medo de falar com você e achar que tá... Isso é balela, tipo... Enfim, né? A vida não é tão dura assim. Tudo mais. E eu acho que eu sei pouco. Eu acho que eu preciso estudar muito ainda. Muito. Eu me vejo... Enfim, né? Isso é papo terapia. E aí... Beleza, 2019... Pré-pandemia, né? Aquela coisa, aquele movimento, todo mundo na rua e tal. Comecei a participar da ação direta, né, com o Black Bloc. E eu nunca fui de chegar e fazer o molotov, tacar e queimar. Eu sempre fui o espírito materno do movimento. Então, tipo, eu andava com uma mochila cheia de suprimento para quem se machucasse. Leite de magnésia para quem tivesse com os olhos ardendo por conta do gás lacrimogênio. Eu tava na ação direta real, assim, no staff da ação direta. No exército, você seria a pessoa Os primeiros socorros. Primeiros socorros. Isso. E eu lembro que, tipo, nossa, era uma vida maluca, assim. Só que o engraçado era que o grande foco dos jovens não era justamente cometer ação direta para mostrar pro governo e tal. Esse lance idealista é muito teórico. Na prática, posso falar qual que é a verdade? Todo mundo queria se reunir só pra encher a cara da droga depois. Algazar. Como qualquer outro jovem. Então, no final, não era tão belo quanto a ideia parecia, entenderam? Brigar por algo, mas... Na teoria era uma coisa e na prática acontecia totalmente outra. Era totalmente... O oposto. Exato. Aí, tipo assim, quando viam que tava muito difícil, a polícia tava muito em cima. Vamos descer logo lá pra Praça Roosevelt e encher a cara. Não, e tipo, uns drinks terríveis, corote. Meu Deus, gosto de lembrar. O meu fígado dói só de lembrar o tipo de bebida que eu me colocava, né? Que eu colocava pra tomar. E aí, virou o ano. Opa, perdão. Eu comecei a conhecer mais das drogas, né? Entrei no relacionamento. E nesse relacionamento, tipo... Era engraçado, porque eu tinha aquela vida da ação direta, tal, dos jovens super revolucionários, tal. E eu namorava um cara branco que ganhou um apartamento, carro, tudo. E, tipo, eu vivia na mamata, assim, sabe? Então, existia ali uma incoerência, mas meio que velada. Porque ele me ajudava, me dava carona pro povo, tal. E aí, nessa época, eu comecei a conhecer drogas mais pesadas, porque eu tinha condição de comprar, né? E que eu me lembro até então, nessa época eu não usava droga sintética ainda. Eu usava... Não, usava sim. É porque essa... Tá. Nessa época eu fumava, sempre fumei anos. Bebida, aí maconha, mas tipo... era algo assim, maconha, fichinha. Danada. E cocaína. Nessa época eu conhecia a cocaína. E era um negócio que, assim, era uma brisa rápida,
prazerosa, intensa demais. Não sei se o senhor chegou a... Sim, já. Nossa, eu ficava... E não era caro. Então, eu tava como? Feliz da vida. E eu lembro que o dia eu provei na curiosidade real, assim. Foi na virada de 20 para 21. Todos os seus problemas desaparecem. Cara, eu estava no meu modo super power. Tá ligado aquele filme Lucy? Lucy, eu já vi, mas eu não Da Scarlett Johansson. Aí você fala o nome em inglês aí. Que é, enfim, que ela alcança, tipo, ela sem querer, o pessoal vai transportar droga dentro dela, de um país pro outro. E aí a droga rompe. E essa droga faz, tipo, você subir um pouquinho no nível de inteligência. Seu cérebro alcança, tipo, a capacidade de uso dele. Só que foi tanto que ela alcançou 100%. E no final ela vira um computador de tão, tipo... é doido, é uma distopia. No outro momento, vocês assistem, tá? E aí ela... com a cocaína eu me sentia, tipo, desse jeito, né? Tipo, perfeita. Não tem um defeito. Caraca, beleza. Beleza. E aí... Você, tipo, nesse tempo você já tava no auge. Tipo assim, em questão de drogas, bebidas, baladas. Numa vida totalmente diferente da que seus pais viviam. Mas, você, tipo assim... Nenhum ponto, assim, você chegou em casa, assim, tipo assim, muito chapada. Transtornada. Do seu pai, e seu pai, tipo assim, o seu pai e sua mãe vê e fala, mano, por onde minha filha tá andando? Ou até esse momento, tipo assim, você tava conseguindo, tipo assim, deixar tudo debaixo dos panos. Thiago, sim. Eu acho que eu entendo só... Que isso. Porque é fácil. Quando você tem uma rotina corrida, não é difícil você esconder essas Quando coisas. você é muito elétrico. Tipo, eu tô pra lá e pra cá, eles nem veem o que eu faço. Deixa... Tipo, eles sempre souberam que eu era ativa mesmo e que eu fazia as coisas mesmo, Tá entendeu? no seu modo normal. Pra você ter uma noção, eu fui contar pros meus pais que eu fumava, tipo, regularmente, em 2020, em janeiro de 2020. Eu já fumava há quase 5 anos. Entendeu? Vocês entenderam? Desde Porque, 2015. como eu já falei, né, alguns é um processo que eu já vivi. Então, assim, eu entendo Então, o senhor muito entende, bem, né? muito Você bem. tá entendendo? A gente tem um poder de manipulação tão grande que é surreal. É surreal. A gente faz o que quer e, tipo, o pessoal não... É que... Eu tô aprendendo assim, esse lado da história. Não queira aprender. Não, tipo assim, aprendendo assim, tipo assim. Não queira não, como, deixa isso tipo lá. Assim, acontece, porque eu sempre falei isso pro Carlão, eu vim de um berço católico, tipo, eu não tive a oportunidade, graças a Deus, graças a Deus. Agradeço mesmo, porque... Eu nunca fui pra esse outro lado, pra esse outro mundo, vamos dizer assim, pra essa outra dimensão. E aí o pessoal conta, e aí eu fico, mano, como? Mas como? Tipo assim, beleza. Esse é o fato que Sabe? De muitos lugares cria uma curiosidade. Curiosidade o pessoal vai. E aí- não vai, tipo assim, seja curioso como eu, mas não vai. Não vai. Permaneça Então, onde você tá, com Deus. O meu mal foi ter a coragem de Ir. ir, entendeu? E aí, assim, eu contei por vontade própria, porque se eu quisesse só continuar escondendo, eu esconderia. Porque, tipo, eu fumava um tabaquinho aqui, outro acolá, tava tudo bem. Eu só usava coisas mais pesadas em festas, assim, grandes e tal. Eles não precisavam saber, eles estavam sempre trabalhando ou em missão, então era uma coisa, assim, irrelevante. E também já tinha 20 anos, né? Então, tipo, ela já tem 20 anos e ela já consegue se sustentar, se eu quisesse, né? Eu poderia sair, mas eu não saí de casa, tá? Beleza. 2020, tava nesse relacionamento. Não foi um relacionamento, assim, muito, muito bom, por umas questões de falta de diálogo, né, tal. Aí eu rompi esse relacionamento em 2021. Quando eu rompi esse relacionamento, aquela sede de... Meu Deus, meu mundo caiu. O que eu faço agora? Né? Preciso voltar daqui daquele jeitão, né? Como que eu tava antes, a configuração de fábrica. Ai, gente, que situação. E aí, eu comecei nessa tentativa, né? Comecei a viajar. Fui pra Bahia. Eu tinha ido uma vez com os meus pais, no começo, antes da pandemia ser declarada, 2020. Fui de novo sozinha em 2021 e depois em 2022 sozinha também. Quando eu fui em 2021, eu tava com muito dinheiro, porque eu tinha ganhado um piano do meu pai e eu vendi esse piano para poder viajar. Ah, que bacana, né, galera?
Se tem negócio que me arrepende nessa vida, é o meu desapego aos bens materiais. Porque eu vendi pra poder viajar. E aí eu tava rasgando dinheiro na viagem, né? Só que do meu jeitinho. Então, tipo, eu não ia nas festas mais caras. Eu ia nos lugares, tipo, que eram simples, mas eu torrava ali. E eu lembro que eu gastei muito dinheiro com droga. Só que isso era uma coisa que, tipo assim, o meu Instagram nunca soube. A minha família nunca soube. Eles vão saber isso agora. Das drogas mais pesadas. Não sabiam. Entendeu? Primeira mão. Ah, então aqui é a primeira vez que você... Que eu tô falando disso? E essas coisas mais... E tá tudo bem. Tá bem. Acho que tá. E aí, gastando muito dinheiro, né? Conquistei uma reputação lá em Salvador. Tanto que quando eu voltei para encontrar os amigos que eu já tinha feito. E eu falo inglês, né? Fluente. Quando eu quero. E eu trabalhava com tradução simultânea em hostel, tipo, fazendo permuta. Então, eu trocava a estadia pelo meu trabalho. E as normas, não são normas, né? Mas, tipo, de trabalho voluntário, tipo, no máximo 4 horas por dia. Então, eu podia escolher entre ou fazer... Era uma escala estranha lá. E eu morava, tipo, metros da praia, do Farol da Barra, em Salvador. Então, tipo, nessa primeira vez eu fui, passei 10 dias, torrei meu dinheiro, voltei. Até fui pra Paraty no meio desse caminho pra encontrar um menino que eu tava, tipo, conhecendo e tal, mas voltei também. Voltei pra Salvador em janeiro de 2022. Isso. Janeiro de 22. E assim, lembrando, tá? Eu nunca parei de estudar, nunca parei de ler. Rotina bem ativa. Mas nunca... Mas eu dei uma pausada, assim, das manifestações, porque eu tava viajando, né? Tava usufruindo do meu poder de filha branca, que tinha condição, né? Tipo, ao mesmo tempo que eu tinha uma teoria forte, na prática eu não vivia. Só que é importante frisar, a maioria das pessoas que defendem essas teorias não vivem na pobreza, não vivem na dificuldade, entendeu? Vivem na mamata, vivem, tipo, na zona sul do Rio de Janeiro. Então, para eles é muito fácil falar da idealização do que é a utopia. Nossa, é muito fácil falar se você tem o armário cheio de comida para você comer, né? Beleza, fui pra Bahia na intenção de ficar lá um tempo, tipo, morar por tempo determinado, ficar lá. Passou 1 mês e meio que eu tava lá, mais ou menos, minha mãe me liga. Vamos fazer um paralelo só pra trazer vocês pra realidade aqui que eu estava, tá? A gente saiu da casa de Cotia, a gente foi pra uma casa em Vargem Grande, uma casa muito maior e tal. Porque meu pai teve uma ascensão, assim, econômica, ele saiu do emprego que ele tava, começaram a empreender pra valer na empresa. E alugaram essa casa mais chiquetosa. Aí minha mãe me liga, filha, volta pra casa, chorando. Eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu cheguei aqui, tipo assim, olha como eu tava distante da realidade, né, da minha família. Meus pais estavam praticamente sendo colocados pra fora, porque a mulher queria romper o contrato. E eu acho que era pra quitar as parcelas. Eu não lembro exatamente qual foi a burocracia, mas a gente teve que sair dali, né? A gente foi morar de favor na casa de uns padrinhos meus. Padrinhos de crisma. E eles tinham muitos clientes em Alphaville, nessa época. E muitos contatos em Alphaville, né? E aí meus pais decidiram ficar por lá. A gente procurou um apartamento pra gente ficar lá. E apartamento em Alphaville não é o apartamento da Coab, né, galera? É um pouquinho caro. E meus pais começaram a se desdobrar pra pagar as contas. Nessa época eu voltei, entendeu? Porque eles não estavam bem, eu queria tentar ajudar. A gente se mudou, tal. E nesse momento, nessa época, a gente passou por dificuldades muito sérias. Muito sérias, tipo, de ter que... Meu pai vendia uma massa de tapioca pra comprar um pão e mortadela pra gente comer de almoço e janta. Não tinha café da manhã. Entendeu? Tava, tipo assim, chegando a esse nível, tá? Mas ali tentando. Meus pais rezando sempre muito. E a gente ali, vamos lá, vai dar certo. A gente tinha um cachorro grandão. A gente tem um cachorro grandão. Eu tenho um husky, o Romeu. Coisa mais linda desse mundo. E ele ficava agoniado no apartamento. Porque ele só tinha varanda pra ficar e ele latia o dia inteiro. Não tinha tanto espaço, né? Pra eles ficarem brincando. Era tipo... O espaço que ele tinha era daqui pra cá. Só que ele é um husky. Tipo, ele não é um chihuahua, entendeu?
Ele é grande. E aí a gente começou a se queixar, assim, cara, não dá, o cachorro vai morrer, a gente não tem condição de ficar morando aqui, a gente tem que sair daqui. Meus pais, em total silêncio, compraram um carro, fizeram um financiamento lá. E alugaram uma casa, de novo, em Cotia. Lá em Caucaia do Alto, não sei se vocês conhecem Caucaia. Melhor lugar do mundo, eu voltaria pra lá sem olhar pra trás, porque eu sou apaixonada por Caucaia. Sossegado. No meio do mato mesmo, assim, não é tipo mato... Tipo, um bairro aqui de Osasco e tal. É tipo, imersão no mato mesmo. Fora da realidade lá. Né? Nossa, você não escuta uma alma. E eu adoro isso. Adoro ter esse contato direto com a natureza. E aí, a gente decidiu voltar. Quando a gente decidiu voltar, a gente tava passando por dificuldades seríssimas, assim. Seríssimas. Meu pai, como um pai de família, olhou pra aquilo e falou, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele sempre trabalhou com telecom. Trabalhou na Nokia por quase 20 anos. Por isso que ele ganhou a bolada, que fez a gente poder mudar. Então, seu pai foi numa ascensão. E depois caiu pra pior. E aí... O mundo dá volta, né? Muito rápido. Não, e assim, em função econômica, a gente não pode se acostumar, né, Thiago? Tipo, a gente não pode se acostumar. Porque é ter esse entendimento da ordem do caos, sabe? Tipo assim, uma coisa não funciona sem a outra. A gente tem que ter a ordem como uma meta, como uma idealização. Mas não esquecer que a gente tem que viver isso em meio ao caos. E não achar que a gente é perfeito, que nunca vai acontecer nada. Isso te leva ao mesmo pecado que Lúcifer, né? De achar que você pode ser Deus. Só Deus é a perfeita ordem, né? Você entendeu? Eu entendi, eu compreendi. Então. E aí tá. Chegamos lá, meu pai, na miúda. Meu pai sempre foi muito silencioso. Muito silencioso. Ele fazia tudo. E aí, do nada, ele aparecia com um projeto gigante, assim, tipo... Fiz, aí, ó, se vira. Entendeu? Sempre foi assim. E aí, ele chegou, eu tava pesquisando outro voluntariado pra eu fazer no Rio de Janeiro. Era mais perto, tava pra ir de carro, pertinho de São Paulo, tava perto da minha mãe e do meu pai, beleza. Posso viajar porque agora eles estão bem. Entendeu? Tipo, já posso voltar pro meu egoísmo porque agora eles estão, tipo, minimamente bem. Entendeu? Libertador falar isso, assim, sabe? Tipo, ter essa consciência, assim, libertadora. E aí tá. Cheguei lá, conversei com a moça do hostel e tal. Meu pai chega na mesma noite, assim, e fala, ó, eu aceitei um emprego nos Estados Unidos. Eu vou ganhar por semana. E aí eu vou mandando dinheiro pra cá e vocês vão seguir na vida. Eu falei, como assim? Tipo, a gente tava acostumada na minha infância a ter o pai viajando o tempo inteiro. Mas adulto, assim, depois dos 15 anos, nunca mais aconteceu. E aí eu falei, cara, como que minha mãe vai reagir a isso, né? Minha mãe não sei se ela ficaria bem. Porque não estaria nem eu, nem ele. Só ela e meu irmão. E meu irmão, ele é homem, né? Tipo, homem e mulher. Meu irmão é mais bruto, mais sério, assim. Ele é engraçadinho quando ele quer. Mas ele, tipo, é mais preto no branco. E minha mãe não, ela quer se explicar, ela quer entender. Mulheres, né? A maioria delas. E aí... minha mãe indignada que eu ia embora. E eu pensava assim... Cara, eu tinha consciência que o que eu tava fazendo era errado. Só que eu ficava, se eu pensar demais, eu não vou. Então eu vou só fingir que nada tá acontecendo. E vida que segue. Uhum. E aí eu fui. Meu pai também foi pros Estados Unidos. Meu pai foi num dia, eu fui no outro. Eu conversava muito com meu pai pelo WhatsApp. Tinha trocado de telefone, então, tipo, eu tava cheia de memória, mandando várias coisas, assim, pra ele. Nessa época, eu aflorei muito meu espírito musical, né? Porque eu sempre gostei muito de compor. Não tenho nada lançado, mas tem muita coisa projetada, né? E aí... Conversava muito com ele e eu percebia que, tipo... Eu comecei a conhecer um outro Paulo, sabe? O Paulo amigo. Porque ele não tinha obrigação de me dar lição de moral ali e tal. E eu não tinha medo de falar as coisas pra ele. Tipo, eu conheci um cara... Longe, né? Conheci um cara, tô saindo e tal. Isso era muito legal. E muita saudade, assim. Eu lembro que eu chorava... Eu deitava, assim, no quarto e eu ficava, cara, o que eu tô fazendo? Mas, ao mesmo tempo, eu ficava, eu preciso me encontrar. Então, eu preciso continuar. Até eu me achar. Eu não posso parar. Beleza. Lá, eu conheci meu segundo namorado, que é francês.
E ele era uma pessoa muito boa, assim. Eu o conheci no Rio, só que aí dias depois, sei lá, 2 semanas depois, eu tive que voltar para São Paulo e ele voltar para França. E a gente continuou conversando, até então não estávamos namorando, né? A gente tava só trocando ideia. E aí ele voltou pro Brasil só pra me ver, a gente fez umas viagens, tipo, foi bem legal, bem legal. Era uma pessoa muito boa. Só que eu ali na minha sede por uma verdade, por uma certeza, eu sempre fui muito inconstante nos relacionamentos, sabe? Então, tipo, aquele negócio do feminino, né? Da mulher ser carinhosa e tal, eu tava meio, tipo, off disso, entendeu? E tudo bem, momentos da vida, né? E aí, eu lembro que eu tava no relacionamento com ele, fui até novembro/dezembro de 22. E a gente ficou amigo, assim, foi muito legal, porque ele foi compreensivo. Eu falei, olha, eu não tô muito legal, meu pai não tá aqui, eu preciso pensar no que eu tô fazendo e tal. E nessa época, tipo, com relação ao uso de drogas, né, que é importante frisar, eu comecei a mudar um pouco. Então, tipo, eu saí da cocaína, que era algo mais barateiro, assim, né, mais fácil, comecei a usar drogas mais sintéticas. Então, tipo, LSD, MD, lança, perfume e tal. Era coisas que você ainda não tinha usado, não tinha experimentado. Não, eu tinha maior medo de droga sintética. Falei, vai que eu não volto. São 12 horas de efeito. Mas a curiosidade, como sempre. Filha, a curiosidade me fazia voar, filha. Você não tá entendendo. Lembrando, em 2022, antes de eu viajar pro Rio de Janeiro, eu tive uma banda de jazz. E era o máximo. A gente era bem experimental, assim. Tipo, colocava um pad com um acorde e a gente ficava cantando em cima e gravava. E botava em cima e gravava de novo. Botava outro em cima e gravava de novo. Era um negócio, assim, da hora. Só que por eu não ter condição na época de poder ficar indo pra São Paulo o tempo inteiro, a gente teve que cortar. E porque eu fui pro Rio de Janeiro também. Importante frisar, eu fui pro Rio de Janeiro com R$34 na conta, tá? Morar no Rio de Janeiro com R$34 na conta. Eu comprei... Corajosa, curiosa e corajosa. Eu comprei, acho que, sei lá, uma lasanha, um pacote de calabresa, 2 calabresinhas, arroz, alho e cebola. E aí eu fui vivendo. Tipo, tinha café da manhã de graça, então eu tomava café da manhã. Almoço era o que Deus dará. Aí eu consegui um emprego lá como garçonete. E como eu falava inglês, jump. E aí eu conseguia muita gorjeta, tal. Aí eu fazia, tipo, por fim de semana, R$300. E eu vivia com isso. Lá. Então, tipo, eu consegui me sustentar. Mas aí, quando eu conheci o meu ex, logo voltei pra São Paulo. E fiquei por aqui. E eu rompi com ele justamente por isso. Por eu estar, tipo, não, preciso focar na minha família agora. Eu tava só fugindo. É tudo uma questão de fuga, né? No final, é tudo uma dificuldade de me enxergar. Porque quando você olha pra si, olha pra própria ferida, isso dói, né? Isso dói. E eu tava evitando isso há, sei lá, 6 anos, 7 anos. Desde 2015, né? Meio que você sabia o que você tinha que enfrentar, Não mas queria. você, tipo assim, não tava fugindo. Você sabia da verdade, mas não queria viver ela. Exato. Na verdade, porque eu via a verdade como uma afronta a mim mesma. A minha própria... não inteligência, mas o meu próprio eu. Entendeu? Eu via como, tipo, não... tipo, não, como assim meus pais sabem de tudo desde sempre? Não, eu sei que tem algo a mais. Eu preciso ir atrás disso, entendeu? E aí, meu pai voltou de surpresa dos Estados Unidos. A confraria de São José, lá da minha paróquia, ajudou ele a voltar, porque ele não tinha R$1. Do Padre Funchal? Ele tava... Ele já tinha meio que uma intimidade com a paróquia. Isso aí eu não contei pra vocês, né? O Padre Funchal e o meu pai fizeram um retiro vocacional juntos pra entrar no seminário. Em 93, 4, sei lá. Faz tempo. E eles... Só que aí o Padre Funchal entrou pro seminário, meu pai saiu, nem entrou. Planos distintos. Oi? Planos distintos. Isso. E conheci a minha mãe. Já tinha conhecido minha mãe aí, só se juntou e casou. Entendeu? Então, meu pai, depois da pandemia, eles começaram a frequentar São José. Entendeu? Durante a pandemia e depois. E aí tá, meu pai, lá nos Estados Unidos, voltando só um pouco, ele sofreu um golpe. Então, tipo, o trabalho que ele foi fazer não era de verdade.
E aí o dinheiro que ele ia ganhar, ele não ganhou. Entendeu? E ele começou a... Eu lembro que ele me contou que ele foi desesperado, assim, pra uma igreja. Falou, padre, eu sofri um golpe e tal, só que eu tô aqui, eu só tenho visto de turista e logo vai vencer. Eu vim pra renovar e fazer o visto de trabalho, né, que é diferente e tal. O padre falou, olha, tem um cara aqui que ele tem uma rua inteira de Airbnb e ele tá no Havaí. Se quiser, eu posso falar com ele pra você pegar um quarto pra você ficar e vocês fazem alguma permuta aí e tal. Aí ele conheceu o cara, conversou com o cara, se você fizer as funções básicas das casas de manutenção, você pode ficar de graça. Meu pai, beleza. Daí imagina, tipo, a forja no coração do homem, né? Meu pai, que era formado na faculdade, trabalhou quase 20 anos na Nokia, tinha uma carreira espetacular, assim. Foi trabalhar lavando banheiro, limpando calha, pintando parede. E ele mandava foto de tudo pra mim, assim. Ele tava feliz da vida. Aí foi virar garçom no restaurante, enquanto eu era garçonete no restaurante do Rio de Janeiro. Aí a gente trocava foto dos pratos. A gente querendo trazer um pouco de leveza, né? Pra nossa rotina. E aí ele chegou, assim, à beira também da miséria, né? Da fome lá. E lá é mais complicado, né? Lá é mais complicado. Ele não tinha muita condição, sozinho, filho danado. Ele mandava foto, aquele sorriso forçado, que eu sabia que ele não queria sorrir, mas ele tava sorrindo pra manter a gente bem. Estou bem. É. E aí, quando ele voltou, eu lembro que ele estava magérrimo. Meu pai sempre foi gordinho. Vocês verem fotos dele, sei lá, 20 anos atrás, ele era muito gordinho. E ele foi emagrecendo e se fortificando. Eu lembro que ele voltou dos Estados Unidos magro e forte. Sabe, tipo, não musculoso, mas, tipo, disposto. Corpo. Entendeu? E aí a gente tava nessa casa em Calcaia. Quando ele voltou, a família ficou bem próxima. Então, minha irmã já era casada. Minha irmã é casada desde 2018. Ela vinha bastante pra casa, vinha com os meninos. A gente ficava lá brincando o dia inteiro e tal. Bem gostoso, sabe? E... Vamos lá, só pra vocês entenderem. Dia 19 de dezembro de 22, meu pai chegou no Brasil. Então, todo esse tempo aí, de um mês cravado, foi um tempo muito gostoso, assim, de muita proximidade entre nós. Só que, é importante lembrar que, na virada de 22 para 23, o novo presidente assumiu o posto, né? E eu tinha uma opinião, meu pai tinha outra. Então... Totalmente diferente, opiniões diferentes. Oposta. E aí começou a cutucar. Por quê? Eu não era mais a menininha que fazia as coisas escondido. Tipo, eu tinha muita certeza daquilo que eu acreditava. Já se mostrava mais, tomava a sua posição ali. Que é isso. Isso. E aí eu resolvi afrontar meu pai. E foi a pior coisa que eu fiz. Eu bati na mesa, assim, falei, vocês têm que tomar vergonha na cara, porque o que vocês estão fazendo é maluquice, porque na pandemia vocês eram malucos de fazer o que vocês faziam, porque, né, a tentativa de continuar participando da Santa Missa e tal. E usei aquilo tudo pra afrontar eles. Eu briguei feio. Você afrontava eles e meio que afrontava querendo não a Deus. Com algumas coisas que você falava pro seu pai, que não afrontava a igreja e afrontava a Deus, né? Exato. Hoje, vendo por esse lado, será que era uma forma assim, no seu interior, você queria se mostrar como você era? Era um grito de socorro. É isso. Era um grito de socorro. Enfim, né? Tive essa discussão pesada com os meus pais. E vida seguiu. Bem na virada, assim, sei lá, dia 2, 3 de janeiro. Até a gente se perdoar, demorou uns dias. Cara, eu sou muito orgulhosa, assim. Eu gosto de resolver as coisas rápido, mas quando é algo que realmente mexeu com o meu ego... É muito raro, mas quando acontece, é tipo, pode esquecer, vai demorar. É no meu tempo. É no meu tempo. Se virem aí entendeu? Pra processar isso. E aí, dia 19 de janeiro, cravado, tá? Exatamente um mês. Importante frisar, dia 19. Dia 19 de março, dia de São José. Mas o dia 19 persegue a minha família há muito tempo. Sempre tudo acontece dia 19. Nesse dia, eu consegui uma entrevista de emprego num restaurante lá em São Paulo. Aqueles bem careiros que você ganha muita gorjeta, essas coisas. Falei, acho que é uma boa, hein? Pra eu conseguir me restabelecer e tal, voltar.
E era o que eu tinha experiência. Eu trabalhei em outros restaurantes também em São Paulo, tal. Eu tinha bastante experiência com atendimento ao cliente. Eu tava lá fazendo massa com a minha mãe ia vender massa, e meu pai tava ensinando meu sobrinho a nadar na piscina. Foi um dia, assim, muito harmonioso. Extremamente harmonioso. E eu lembro, sabe quando você tá naquele dia tão perfeito que você pisa no chão e o chão tá leve? Parece uma almofada. Sabe? Quando você vive assim, tipo... Hoje tudo tá bem. Você vê que o dia tá tão indo do jeito que você Fluindo. espera. Chega a ser Você estranho, isso. mas tudo bem. Eu tava ali, né? Eu falei, tá bom, eu vou só aceitar. Dia 19. Dia 19 de janeiro de 2023. Não, e tá tudo bem, tá tudo bem. Aí, meu pai decidiu que ele ia começar a trabalhar como Uber. Por quê? Ele tinha mandado currículo para várias empresas e feito algumas entrevistas de empresas fora do Brasil. Então, eu já tava pesquisando, tipo, passaporte pra minha mãe, porque eu já tinha o meu, né? Eu tenho visto que eu já viajei pra fora há uns anos atrás. E ele tava super ativo, assim, nisso. Mas ele falou, mas as contas estão aqui, elas precisam ser pagas, né? Falou, vou trabalhar de Uber. Ah, gente, cara, meu pai era a última pessoa que eu podia imaginar trabalhando de Uber. Pensa numa pessoa, vamos lá, situação hipotética. Imagina um homem fofo, educado, gentil, de Deus, muito de Deus. Tudo ele tinha uma passagem bíblica pra remeter. Tudo. Músico, então, tipo, gosta muito de falar, gostava muito de conversar. Você acha que uma pessoa com coração puro e genuíno assim daria certo trabalhando como Uber? Não, porque... Passageiro, não vou pagar. Então tá Não, bom, tá pode ir bom. embora. Pode ir, vai com Deus! Já dizia dar de graça, que esse veio de graça. Aqui Deus paga. Não, pode deixar que eu resolvo. Acho que uma pessoa assim, sei lá, é tão puro que deixa de ver as maldades. É nóis. Mais ou menos, né? Porque assim, eu falo por mim assim, por conta, acho que você deve entender. Por conviver um pouco na rua, você sabe às vezes quando a pessoa tá até com um pouco de maldade, porque assim, você vive vários ambientes, né? Mas prossiga aí. Então, né? Eu brincava que eu acho que eu tenho, né? Eu tinha mais maldade que meu pai. Ah, com certeza, né? Muito mais. Pois é. Muito mais. E aí ele, tipo, ninguém concordou. Ninguém concordou dele ir trabalhar com Uber. No dia 18, ele foi. Um dia antes desse, né? Foi, passou umas 2 horinhas pra testar. Voltou pra casa, tudo bem. Segundo dia, meu irmão encasquetou que não ia deixar ele ir. E ele pegou o carro e começou a andar pelo bairro. Seu tipo, irmão? Tô trabalhando, não posso. Não vai dar pra você pegar o carro. Zoando ele, né? Meu pai, João, vem logo pra casa, eu preciso trabalhar. Aí meu irmão, não dá, pô, tem que fazer um negócio aqui. Meu pai, só vem pra casa. Aí ele foi, a muito contragosto. E aí, nessa hora, a gente foi se despedir do meu pai pra ir trabalhar. Gente, eu não sou... Uma coisa que eu não tenho, tipo... Inclinação é o toque físico. Não sou muito chegada, assim, geral, assim. Com os meus pais era a mesma coisa. Eu nunca fui de, mãe, faz cafuné na minha cabeça. Não, eu era muito mais tipo, mãe, vamos fazer uma lasanha junto? Tempo de qualidade, sabe? Tipo, tá junto ali. E... eu tava no banheiro. Meu pai, filha, tô indo embora. Cara, parecia uma força, assim, me levantando e me levando até ele. Eu abracei ele, aí eu olhei pra ele, assim. Eu olhei bem fundo, assim, no olho dele. E eu não sabia por que eu tava olhando, eu só olhei. Segundo dia trabalhando. Segundo dia. Eu olhei assim e falei, pai, eu te amo. Aí ele, eu também te amo. Ele assim, eu também te amo, filha. Falei, tá bom. Bom trabalho, pai. Aí ele, obrigada. Tipo, uma situação, o que tá acontecendo? Gente, tinha uma áurea diferente ali. Tinha algo nos dizendo, dá tchau direito, sabe? Pode se arrepiar todinho. Fio.
Foi forte o mistério. Foi forte. Não vou parar de fazer piada a partir de agora, que agora ficou sério o negócio. Vamos lá. E aí, minha mãe foi dar tchau pra ele. Minha mãe deu um beijo assim nele e falou assim, me dá outro abraço. Aí ele abraçou. Aí ela, eu te amo. Aí ele falou assim, amor, eu também te amo. Eu vou te amar até depois do fim. E aquilo pegou meu coração. Eu falei, Senhor, o que tá acontecendo? Deixei seguir. Um silêncio tomou nossa casa. Porque minha irmã foi embora, ela tava com os meninos todos lá. Na época eram só 4. Agora ela tem 5. Silêncio, assim, igual aqui agora. Fui arrumar minhas coisas, tinha uma entrevista no dia seguinte, lembram? Minha irmã me emprestou um vestido, fui provar o vestido pra usar na entrevista. E só pra relacionar um pouco com o embasamento teórico, né, da minha vida intelectual e tal, foi muito carinho de Deus, assim. Dia 18, minha irmã tava dormindo há dias lá. E ela falou assim, Ceci, a gente teve uma conversa de 5 horas, eu vou resumir em 30 segundos, tá? Cecília, se você gosta tanto de buscar um sentido, faz o seguinte, vou te propor um desafio. Estuda a religião católica. Se você não gostar, você toca a sua vida como está seguindo. Mas se você gostar, cara, se rende. Logo, o tempo tá passando. E ela me indicou o professor Olavo de Carvalho. Eu sempre gostei muito de acompanhar os trabalhos dele, porque se relacionavam muito ao pensamento anarquista, mesmo que não pareça. É muito relacionado. Também conheci o Doc já, o professor Ítalo Marcilli. Minha filha, ela tá falando umas coisas que... Não. Tudo Leitura... bem. Eu vou te mandar tudo. Eu vou mandar 1000 links pra você depois. E ela falou, se disponha. Você gostou? Beleza, você não gostou? Vida que segue. E curiosamente, o meu pai tava escondido na cozinha ouvindo a gente conversar. Aí a gente até brincou, assim, quando a conversa se acalmou, ela... Aí eu falei, Zé Paulinho, tá aí na coxinha escutando, né, nossa conversa. Ele, não, tá tudo bem, podem continuar. Meu pai falava nesse tom de voz, tipo assim, sim, o tempo inteiro. Aí a gente brincou e tal, então, tipo, eu vejo o carinho de Deus de que meu pai viu que havia uma chance minha ali, sabe? De sair daquela imersão que eu tava. Ali. E aí, beleza, corta pro dia 19. Tava lá arrumando minhas roupas e tal. De boa, mas um silêncio ensurdecedor. Meu irmão recebe uma ligação. Eu falei, o que tá acontecendo? Não é normal, tipo, sei lá, 10 e pouco da noite, 11 horas, ligar assim, né? Aí meu irmão, oi, tudo bem? Tudo. Eita. Tá bom, eu tô indo pra aí. Meu irmão vem, Cecília, se troca. Eu falei, acho que foi. Aí o hospital de Cotia ligou, falou que o pai tá lá, que ele tá estável, só que a gente tem que ir. Na hora que ele falou, eu só lembrei do tchau que eu dei pro meu pai. E eu fiquei, cara... Pouca intimidade com Deus, né? Deus, que seja um soro na veia. Que seja um soro... Porque eu sentia que era algo pior. Mas eu pensava que seja um soro na veia. Minha mãe já começou ali colérica, né? Como é que eu vou resolver isso aqui? Corre, pega coisa e tal. Pega troca de roupa pro meu pai. Pega escova de dente. Não sei como é que ele vai estar. Tal, comida. A gente pensou em tudo. Eu peguei a mochila, botei o fone de ouvido, o carregador, o caderno, uma jaquetona e fui. Mas assim, foi tão um negócio tão assim... Papum, que eu acho que... Eu lembro, nem meia coloquei no pé. Sabe, tipo, quando você tá tão na correria assim, você tá tão, tipo, ansioso. Eu entrei no carro, fui. Chegando lá... A gente foi de carona com os amigos do meu irmão, porque o nosso carro tava com o meu pai, né? E aí, chegando lá, cara, a gente ficou cozinhando na recepção por, 2 horas. Porque o médico que tava cuidando do meu pai tava com o meu pai, né? E você sabe, tipo, a política de hospital. Só o médico que está cuidando do caso pode falar sobre com a família. Isso, você sabe que é assim, né, Thiago? E aí... Ali cozinhando. Desesperada. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ninguém falava nada. Só que eu lembro claramente da cara das enfermeiras. São da família do Paulo? A gente, elas, tá bom. Só aguardar, tá bom? E saiu assim. Tipo, cara de choque. Mano, o que tá acontecendo?
Chegou um médico. Quem é a esposa do Paulo? Eu lembro que eu não conseguia pisar no chão. Sabe quando você tá tão nervoso que seu pé fica mole? Aí o cara, eu preciso que você seja muito forte. Mas muito forte. Para um médico falar isso não é brincadeira, Thiago. Tipo, é algo sério, né? Aí ele falou, o seu Paulo chegou aqui de tênis e cueca. Com o corpo todo queimado. Andando. E ele pediu pra falar pra vocês que, antes de tudo, que ele estava bem, que ele amava cada um de vocês e que ele não sentia dor alguma. A gente ficou assim, tá, mas explica o que aconteceu. Minha mãe já tava sem chão, minha mãe já tava branca. Já tava, nossa. E eu ali, a realidade caindo. Só de falar disso já me dá um nó, já me dá um embrulho aqui, porque eu lembro da sensação que foi estar ali. Cena. Você lembra, tipo assim... Tudo. É meio que tipo um... Já vou. É isso. Tipo, é como você estivesse lembrando agora tudo que Exato. você passou naquele dia. Exatamente, Thiago. E aí ele falou que veio depois, assim que o médico falou com a gente, ele falou: o seu Paulo tá em estado grave, ele tá com 70% do corpo queimado. Na verdade, até então era 40%. Só que aprimorou pra 50% porque teve queimadura interna, sabe, pela inalação? Uhum. E aí nesse meio tempo, chegou um cara que foi quem ajudou ele a chegar até o hospital. E ele contou pra gente o que aconteceu. O meu pai, ele tava trabalhando como Uber. Foi tipo a segunda corrida da noite dele. Ele pegou 4 jovens. O mais velho tinha 17 anos. Não, a mais velha tinha 21 anos. Aí um cara de 17, uma menina de 15 e uma de 14. Eles... Não vou citar nomes, tá? E eles abordaram meu pai. E assim que meu pai... Que eles entraram no carro, eles já começaram a fazer as ameaças. Meu pai não teve tempo de contar isso com detalhes pro cara. Porque ele tava todo queimado quando ele encontrou o cara. Mas ele falou que, tipo... 4 crianças me atacaram. Eles levaram meu pai até um terreno lá perto do CT do São Paulo. Lá embaixo, lá no meio do nada. E eles tinham uma tática de, tipo... Era uma gangue, né, de Cotia que a polícia identificou depois. Era uma gangue que pegava o cara, extorquia até acabar o dinheiro da pessoa. Fazia ameaça e tal. E depois, pra simbolizar, queimava o carro. Só que por algum sadismo deles, eles resolveram fazer o contrário. Entendeu? Então, tipo, ao invés de queimar o carro, eles pegaram o carro e foram embora e queimaram meu pai. Nossa. Exatamente. Inverteram todas as situações. Exatamente. E... Mas será que, tipo, era porque seu pai não tinha dinheiro pra dar pra eles? Ele falou, já que você não tem dinheiro pra Talvez... me dar, eu vou pegar o carro e... Talvez porque meu pai tentou conversar. Meu pai era muito diplomático, assim. Tudo ele achava que tinha solução. Entendeu? E... Ele falou, né? Tipo, ele conseguiu se apagar sozinho. E a distância que ele caminhou, de onde aconteceu... Meu irmão foi lá no dia seguinte. De onde aconteceu pra onde meu pai encontrou o cara foi de 1 quilômetro. Ele andou queimado por 1 quilômetro. Vocês imaginam a dor que isso deve dar, gente? O oxigênio da caminhada entrando em contato com a sua pele queimada. Que ela vai enrijecendo, né? Ela vai... E a roupa que tinha gruda, tudo. Tudo. Enfim, os caras fugiram com o carro. Na hora que a gente descobriu isso, a gente já foi pra DP, já começou a dar depoimento. Nossa, eu passei horas, eu que abri todos os negócios lá, eu que resolvi toda a parte burocrática. E a gente falando lá com o delegado e tal, o delegado não levou muito a sério na hora. A gente ficou meio tipo, pô, dá uma moral aí, meu pai tá queimado no hospital, você pode me ajudar? Tal. E aí, a gente foi lá resolver esse negócio de abrir o BO, né? Voltamos pro hospital. Eu não lembro se eu vi meu pai antes ou depois, porque eles demoraram muito pra liberar pra gente ver meu pai, porque ele tava tipo em coma, induzido, né? Eu lembro que o corredor mais longo que eu já caminhei em toda a minha vida foi aquele corredor daquele hospital. E eu lembro que eu andava, eu tinha que me apoiar na parede, porque eu não sentia meu pé, eu não sentia o chão. E quando eu cheguei, eu vi o estado que meu pai tava,
Eu falei assim, cara, não é possível. Não é possível uma maldade a esse nível. Você entende? Meu pai tava, tipo, o dobro do tamanho dele. Porque o corpo incha quando queima. Todo queimado. Tipo, o rosto dava pra reconhecer porque, tipo, tinha queimado uma parte, assim, apenas do rosto. Mas as mãos, as unhas decapadas, sabe? Tipo, e eu lembro que eu olhava pra aquilo e eu falava, cara, não vai ser fácil sair disso aqui. E meu olhar extremamente racional pensava, não vai sair daqui. Só que não era só a gente que tava ali, né? Tipo, tinha muita gente da igreja, tal. E lembram como tava a minha cabeça, né? Vocês lembram como tava a minha cabeça quando eu pisei ali, né? Eu ali resolvendo os BOs e tal. Minha tia Nilaide, ela é de Carapicuíba, não sei se vocês conhecem. Ela é leiga consagrada. Diretamente ao Vaticano, né? Ela me deu um terço. E ela falou, você sabe o que você tem que fazer? E eu fiquei assim, bom, tá. Comecei a rezar. Eu perdi a conta de quantos rosários eu rezei ali. Não contei. Tipo, eu tava tanto tempo sem rezar que eu só ia rezando os mistérios e, sabe, tipo, ia indo, sabe? E enquanto eu rezava, era tipo um sentimento de culpa de, meu pai não vai sair dessa. E eu não dei um orgulho pra ele. E eu queria poder falar isso pra ele. Eu não sabia como, eu não sabia se ele escutava ou não. E aquela angústia me tomando. E eu, cara, não, isso não pode estar acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. E aí eu lembro que até uma amiga da minha mãe, a Bia, ela tem o Instagram Bia Maternidade e Família. Não sei se vocês conhecem. Ela é daqui de Osasco também. Às vezes a gente conhece umas pessoas, tipo, nos encontros. Ah, é? Às vezes até por apelidos. Né? Porque. Ah, é. Normal, né? É normal, isso é normal do Sim, sim. do católico. Ah, é. Tudo por gíria, abreviação. É. E ela falou assim, como é que tá aí, Cecília? Eu falei, meu irmão tá cuidando da parte da rua, né, da ação ali. E minha irmã tá cuidando da minha mãe e tal. E eu não falava nada de mim. Aí depois ela até falou assim, Cecília, você não falou nada de você porque você não percebeu, mas você tava intercedendo por todo mundo ali. Eu não parava de rezar, tipo, eu tava o tempo inteiro ali com o terço na mão, né? E eu lembro que eu ia lá no quarto, quando minha mãe precisava ir no banheiro. Minha mãe não soltou do meu pai um segundo, tá? Fiel aquela mulher. Que mulher forte. Não é porque minha mãe não, mas a bicha é braba. Eu ia lá, eu cantava pra ele. Aí eu lembro que eu cantei a oração de São Francisco, sabe? E na hora do ia morrendo que se vive pra vida eterna, eu não conseguia cantar. Porque eu fiquei com medo, vai que eu falo de morte e Deus acha que eu quero que ele morra e... sei lá. Pouquíssima intimidade com Deus, né? E eu ali, o Senhor, o que eu faço? E o Senhor, ele foi trabalhando aquilo no meu coração em 2 dias, assim. Em 2 dias eu vivi o que eu acho que uma pessoa normal viveria em 20 anos, espiritualmente falando. Porque eu sentia realmente como uma purificação, sabe? Sabe o termo purga, né? Do purgatório e tal. Eu sentia como, tipo, uma limpeza acontecendo dentro de mim enquanto eu rezava, enquanto eu tava ali com meu pai, enquanto eu tava ali com a minha mãe. E aí, quinta-feira à noite foi isso, tá? Sexta-feira, o dia inteiro, aquela coisa, um monte de gente começou a chegar e gente querendo ver meu pai não podia, porque ele tava na semi-UTI e risco de infecção, porque ele tava com a pele, tava com a carne exposta. E a gente tentando buscar formas de ajudá-lo, tipo, buscar tratamento, aí falaram, faz uma vaquinha pra poder juntar dinheiro. Falei, como é que faz isso? Não sabia nem como é que fazia vaquinha. Postei, nossa, foi tipo em um dia, não, em poucas horas, 6 mil, 10 mil reais. E a gente, nossa, mas como é que vai ser isso? Como é que vai ser pra tratar meu pai e tal? Não tô conseguindo entender e tal. Minha mãe não largou o pé do meu pai em nenhum momento, né? E aí eu, minha irmã e meu irmão começamos a tentar resolver o que podia ser resolvido ali, né? Sexta-feira foi assim, eu lembro que eu não arredei o pé de lá nem um minuto. Só que uma amiga minha, a Bia, inclusive encontrei com ela ontem, uma amiga minha da época do Colégio Adventista, que produziu um musical comigo, que eu contei pra vocês. Nunca largou meu pé também. E ela é adventista, mas a gente se dá totalmente bem, assim, a gente se completa, assim, como amigas. Ela falou assim, eu quero te tirar um pouquinho daí. Você nem tomou banho pra começar. Falei, tá bom.
Fui, tomei um banho lá em casa, em Calcaia. Não era tão longe, era tipo 20 minutos de distância. Aí ela me levou pra comer no McDonald's. Eu nunca comi um negócio tão intragável assim, sabe? Tipo, a garganta fecha quando você tá angustiado, né? Pensamento fora, né? Você não tem um pensamento de... Nossa, eu só queria estar perto do meu casa. pai, Fui, aí a gente foi conversando no carro na frente do hospital. Eu dormi, acho que 1h30 a 2 horas, algo assim. E voltei lá pra dentro. Minha irmã tinha ido dormir na casa dela, porque ela tinha filhos, né? E meu irmão foi dormir na minha cunhada, alguma coisa assim. E eu fiquei lá, no hospital. Aí deu tipo umas 8 e pouco da manhã. Minha mãe começou a fazer um xandaricanta dentro do quarto do hospital. E eu assim, minha mãe vai ficar doida, cara. O que tá acontecendo? Ela começou a gritar com o demônio. Falando, tipo... Ele tava afrontando ela. A minha mãe, ela tem uma profundidade espiritual que me assusta às vezes, sabe, Thiago? Tipo... Antes de tudo, o pessoal não sabe que sua mãe e seu pai era da renovação carismática, né? Meu pai coordenou a renovação carismática. Por muito tempo aí e tal. Que agora eles, sei lá, da pandemia pra cá, eles estão totalmente... Eles estavam, né? Totalmente de fora, assim. Tudo bem, acho que é um momento pra cada coisa, né? É um momento pra cada coisa, eu acho. E aí, minha mãe nessa batalha espiritual e eu olhando pra aquilo, cara, isso aqui tá muito louco. Muito fria. Muito fria. E aí, isso 8 e pouco, né? Aí o tempo foi passando, a gente cantou pro meu pai, a gente conversou com meu pai. E eu falava, pai, pelo amor de Deus, luta. A gente não quer te perder. Eu espero que você esteja me escutando. Mas tá doendo bastante ter que falar isso, né? Minha mãe falava assim, não demonstra nenhuma dificuldade, tipo, nenhuma tristeza. Porque ele pode ver que a gente tá mal e, tipo, entendeu? Ouvir, né? E eu assim, meu Deus, eu não tenho força pra fazer isso, cara. Eu não tenho força pra viver isso. Não tinha força pra viver aquilo. Pura graça de Deus. E aí, a gente viu que a máquina começou, a saturação começou a baixar. Foi, tipo, gradual, assim, sabe? Demorou um pouco. E aí, quando deu umas 9 e pouco, minha irmã tava tentando chegar a todo custo no hospital e não conseguia. Acidente na Raposo e tal. Meu irmão, mesma coisa, não conseguia entrar no prédio do hospital. Por alguma razão, Deus queria que só eu e minha mãe estivesse ali dentro, né? Eu falo isso porque logo depois, eles chegaram. Eles chegaram, tipo, na hora, entendeu? Logo depois. A máquina foi 9h30, assim, da manhã. A máquina começou a parar. Minha mãe rezando alto, nem aí pra nada. E eu ali, assim... Eu tava entendendo ali que eram os últimos segundos de vida do meu pai, entendeu? E eu queria poder, de alguma maneira, tá ali, entendeu? Passar os últimos minutos ali com ele. Exato. E eu ali, pai, por favor, pai, não para, não desiste, pai, continua. Eu tô aqui, a gente vai dar um jeito, eu prometo tentar ser melhor, essas coisas, né? A gente entra no desespero nessa hora. Eu sou muito chorão, mano. E aí, a máquina foi parando e eu... A realidade caindo ali. Eu falei, cara, nada vale... Puta, falei palavrão, desculpa. Nada vale isso aqui. A máquina parou, eu chamei a enfermeira, naquela frieza minha, né? Enfermeira, a máquina parou, você pode vir aqui? Ela veio. Aí ela, vocês precisam sair. A gente vai tentar reanimar ele. Falei, tá bom. Minha mãe não queria deixar o quarto. Eu tive que puxar minha mãe. Eu peguei minha mãe praticamente no colo, assim. Peguei ela pela cintura, arrastei ela pra fora. Nessa hora, botaram a gente pra trás de uma porta a prova de som, né? Minha irmã chegou, meu irmão chegou nessa hora. E a gente ali, meu Deus. Aí minha irmã, tá tudo bem, Cecília? Eu, não, a máquina acabou de parar. A gente tá tentando ver o que a gente vai fazer aqui. Aí, eu tava com algumas tias ali, elas começaram a rezar mais forte no meio do corredor do hospital. E, tipo, o pessoal passava e ninguém entendia nada. E eu não tava nem aí nessa hora. Meu olho eu não conseguia nem ver as coisas direito. Era tanta lágrima que eu não conseguia ver. E aí,
Minha irmã ali, ela, não, vamos continuar rezando, vamos continuar rezando. E eu, Senhor, me ajuda, Senhor, reanima meu pai, reanima meu pai, reanima meu pai. Aí teve uma hora que eu vi eles fechando a porta do quarto. Eu olhei pra aquilo e falei... Meu coração virou na hora, pá! A oração foi automática. Tipo, de, Senhor, reanime meu pai pra... Senhor, obrigada pelo pai que eu tive. Só que foi uma coisa que veio de dentro pra fora e eu falei, isso aqui não é meu. Veio, bum. E eu entendi. E ali eu falo que... Eu olhando pra realidade, olhando pra tudo aquilo, eu falei, caraca. De nada valeu tudo isso, cara. De nada valeu tudo isso. De nada. Meu bem mais precioso tinha ido. E eu perdi a oportunidade de ter tido algo mais com ele por egoísmo. Por, tipo, soberba, por idiotice, entende? Daí a médica veio pra fora, falou assim, falou... A gente tentou... Você quer falar alguma coisa? Não. A gente tentou reanimar ele, só que ele não resistiu. E ele tava com uma infecção generalizada. Porque queimou os órgãos por dentro e o rim parou de funcionar. E foi tudo parando aos poucos. Então, mesmo se ele voltasse, a gente não ia conseguir por muito tempo. A gente, não, tudo bem. Eu tentando consolar ali alguém de alguma maneira. Tá bom. Só que nessa hora, minha mãe e minhas tias estavam rezando altíssimo, gente, altíssimo. E aí elas falaram, vamos aqui pra dentro dessa sala pra vocês respirarem e poderem se manifestar da melhor forma. A gente foi pra essa sala e nessa sala eu me ajoelhei. Nós 4 nos ajoelhamos. E juntos, foi muito forte isso, a gente cantou uma música da Ziza, Prisioneiro do Amor, sabe? Depois eu vou tentar cantar ela pra vocês. E aí o meu coração, tipo, foi meio assustador, assim, porque... Sabe quando tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo... Obrigada. Você quer? Tudo aquilo... Tudo aquilo que você viveu por anos. Nossa, tô toda borrada, não tô? Nada, fique em paz. Acontece nas melhores famílias. Tudo aquilo. Pareceu, tipo, o Senhor fez assim, ó. Você tá livre de novo. Tó. Você ganhou a tua redenção. Tó. E eu sentia isso. Então, toda a impureza, toda a dificuldade de compreender as pessoas, de me compreender, foi assim que aconteceu. Foi uma graça direta. Vocês têm noção? Tipo assim, tirei. Eu ia te falar assim, que tem conversão que demora anos e meses. O seu meio que foi... Na hora. Instantâneo. Tipo... É uma coisa muito... É como se você virasse uma chave. Como se fosse dar partida num carro. Sim. Sabe? Tipo, são coisas muito rápidas. Exatamente. E assim, eu ali, né? Na hora eu lembrei muito de Paulo. Né? Depois eu lembrei muito de Santo Agostinho. Agora eu penso muito em Maria Madalena. Mas a cada momento Deus me traz um sentimento novo de que, olha, por que você tá aqui? Olha o que te fez chegar até aqui. Né? E tá. E aí, no dia seguinte teve velório. Quem resolveu todos os B.O.s foi a minha irmã, né? A gente tava mais ali tentando resolver. E eu tentava me distrair, porque toda hora que eu pensava que meu pai não tava mais ali, eu falei, caraca, não dá, velho, não dá pra conceber essa ideia. E falando um pouco mais de como se deu, né? A gente nunca falou isso publicamente, de como se deu pra encontrar as pessoas, o carro, porque o carro hoje está na minha casa. A gente conseguiu o carro de volta. Foi uma galera pra casa no sábado pra nos ajudar a fazer comida, tal, fazer companhia, né? E
É a primeira vez que eu tô revisitando esse sentimento. Então tá bem forte, assim, pra mim. E aí, a gente tava lá em oração, a gente tava rezando o terço. Eu lembro que a gente rezou o Salve Rainha. E meu pai, ele tinha o hábito de sempre cantar o Salve Rainha no final do terço. Ou do rosário, né? Quando era 4 terços. E sempre que ele cantava, ele tinha o costume de abrir voz, né? Tipo, fazer segunda voz. Não sei se vocês entendem isso. E dessa vez ninguém fez a segunda voz. E ali foi o primeiro vaziozão. Bateu assim, pai. Não tá aqui, né? Caraca, ele realmente não tá. Ele realmente não tá. Isso vai me consumir. De alguma maneira vai me consumir. Mas ao mesmo tempo Deus vinha consolando, sabe? Tipo... E era assustador, porque, tipo, sabe quando você tá em pecado mortal, você não escuta a voz de Deus. Então foi uma graça mesmo dele, de eu voltar a ouvi-lo mesmo estando assim, né? É porque você tá em pecado. Certas situações É. te empurram mais. Exato. Ladeira mais abaixo, né? E às vezes é aquele negócio. Não sei se é... Vem pelo amor, vem pela dor. É. Entendeu? Então, Esse assim, no meu ou caso te foi... empurra pra baixo ou te eleva. Foi pela dor extrema, né? E aí Aí, beleza, a gente tava lá rezando. Quando acabou o terço, vieram nos avisar que tinham encontrado os jovens e o carro na divisa de Minas Gerais com a Bahia. Minas Gerais. Eles foram num tiro só, entendeu? E aí, quando eles entenderam a gravidade da situação, entenderam a gravidade da situação na sexta-feira, durante o dia. O meu irmão, ele meteu o louco, ele foi até a cena do crime e ele achou um telefone. Por causa desse telefone, eles localizaram a família da menina. E aí a família da menina falou que, tipo, eles estavam na estrada indo pra tal lugar. E aí foi só questão de tempo até eles encontrarem e tal. Foi numa divisa lá na Minas com a Bahia. E aí, eles encontraram o carro e, tipo, conseguiram o carro. Só que, tipo, tem um monte de burocracia. O carro tava com dívida, então ficou na garagem por muito tempo. A gente teve que juntar um dinheirão pra poder quitar o carro e tal. Depois, né? Mais pra frente. Mas aí tá, no velório. Foi no dia seguinte, né? Veio gente do Brasil inteiro. A gente tem família no Brasil inteiro, né? A gente de Minas, de Alagoas, Maceió. Nossa, um monte de canto. Rio de Janeiro. Eu nunca vi um velório tão cheio. Depois eles contaram lá, foi mais de 1.200 pessoas no velório. A gente ia pegar a salinha normal do Alpha Campus, sabe a salinha pequenininha? Eu falei, moço, só a minha família ocupa 3 salinhas dessas, só a minha família. Aí eles cederam pra nós a sala de cremação, que é aquela, parece uma capela, sabe, grandona. E esparramava pessoas. Mas é porque quem foi tocado pela vida do meu pai sabia. Você entendeu, tio? É tipo, meu pai sempre foi um cara muito de Deus, mas de Deus ao ponto de tipo, se afastar mesmo das pessoas pelo evangelho. Você entende? Tipo, não tinha medo de enfrentar. Mesmo na doçura dele, ele não tinha medo. E meu pai e minha mãe, eles curaram famílias, assim. Eu lembro que eles pegavam pessoas, tipo, pessoas que estavam, sei lá, em pecado, famílias que estavam sendo construídas. Minha mãe abrigava dentro de casa. Fazia rotina de oração, dava banho, cuidava, devolvia a pessoa. Eu conheço várias famílias que hoje estão bem porque eles cuidaram dessas pessoas antes, entendeu? E eu, cara, orgulho demais deles. Só que eu era egoísta demais pra enxergar isso antes, né? E aí, essas famílias, afilhados, parentes, amigos, trabalho. Nossa, uma galera. Quanto mais eu olhava, quanto mais longe eu olhava, eu ainda encontrava pessoas ali, por ali. E eu lembro que os funcionários da Facamos perguntavam assim, é famoso? É político? Não, político. Cara, Político de Deus. não foi porque eu não quis, né? Porque influência ele tinha, se ele quisesse, né? Pra fazer essas coisas. E aí tá, foi um velório belíssimo. Foi o enterro mais belíssimo. A gente fez louvor no meio do velório. Meu pai, ele era músico. Meu pai tinha ouvido absoluto. Ele era um cara, assim, excepcional. E ele movia as pessoas.
E ele falou pra nós que no velório dele, a gente sempre falava da morte como algo que faz parte da vida, né? E ele falava, eu quero um louvorzão, eu quero uma missa com vários padres e tal. E ele ganhou, tipo, que eu lembro, só que eu lembro, tá? O Birajara, o Nilson, o Fabinho. Padre Fuchal, né? Tava. Não tava. Ele tava no Piauí. E até hoje ele chora quando ele lembra que ele não tava, porque eles eram muito amigos, tipo, melhores amigos. E o Eduardo, Padre Eduardo, que agora tá em Roma, sabe? Ah, Padre Eduardo. É. Ele E foi pro aí, velório, né? ele que deu a unção dos enfermos, meu pai também. Padre Francisco também deu. Meu pai tinha uma cambada de amigo padre. E até hoje, tipo, hoje eu sou amiga deles, né? Que eu trabalhei no tribunal depois. Eu vi que no musical ali o Padre Rodrigo era muito próximo de você. Ele teve esse contato com o seu pai ou... Ele conhecia meu pai, mas não era tão próximo, porque na época que eu o conheci, ele era seminarista. Ele é ordenado há pouco tempo, acho que tem o quê? Uns 5 anos? Algo assim, não sei exatamente. Mas eu conheci ele quando a gente morava em Cotia, porque eu ia numa paróquia que era na rua do condomínio, que era onde ele era seminarista. Santa Cruz Nossa Senhora das Dores, Cotia. Mas a gente se reaproximou depois. Ele conhecia, mas, tipo, sem muita conversa, entendeu? E aí, enfim, velório lindo. E a vida foi seguindo, né? Só que o que acontece? Aí vem a parte da hora da história, tipo, a parte, tipo, da mudança, né? A conversão total. Uma semana depois, eu fiz uma confissão com o Padre Funchal. A confissão geral. Que não foi muito curta, durou mais de meia hora. Mas é porque é confissão da vida inteira, né? Porque eu me confessei até os 16 anos, quase 17. Mas a gente tem que fazer geral pra poder, né? E no dia que eu comunguei, que eu voltei a comungar, nossa. Aí foi a limpeza completa, entendeu? Só que foi uma graça edificante, assim, tão forte, que tudo que eu vivi tinha sido apagado. Tipo, as mágoas, as tristezas, as indecisões, tudo isso. E só ficou a graça. Só ficou a voz de Deus claríssima na minha consciência. E aí eu comecei, né? Eu comecei a ir à paróquia, só que as pessoas me chamavam para as coisas. E eu não entendia. Eu ficava tipo, gente, o que vocês estão vendo em mim? Não tem nada. Eu na minha consciência, tipo, cara, eu sou órfã, agora eu quero só ficar quieta. Só que Deus, olhando pra isso, falou, não, você não vai só ficar quieta. Você tem que fazer algo. E aí, 2 semanas depois, a tia Euridice foi em casa rezar por nós, Dona Euridice, mãe do Padre Eduardo. Sim. E ela falou coisas, tipo, que estão se concretizando já, algumas, né? Não vou abrir aqui, mas ela... E aí eu falei, nossa, mas caraca, eu só queria ter uma casinha no campo, ficar lá de boa. E o senhor, não. Aí me chamaram para a região coral, na minha paróquia, para fazer a meditação das 7 dores de Nossa Senhora. Fui. E esse coral começou a tomar proporções maiores. Tipo, era um coral de, sei lá, 15 pessoas. Aí teve convocação. Aí chamaram a gente. O Juninho Casimiro, né? Você fez... Ah, isso foi um ano depois. Ah. Tô falando de 23 ainda. 23. Aí regi o coral ali. Aí começou a ganhar mais visibilidade. Aí aumentou. Tava 15 pessoas. Foi pra, tipo, 18, 19. Aí teve outro evento na paróquia. 20 pessoas. Aí teve um outro evento ali acolá. 22 pessoas. Cada evento é tudo... Aí teve convocação 24. Aí 30. Acho que agora tá em 32, 33. Até o próximo evento. Até o próximo evento. Não, aí eu quero Vai fazer... chamar a gente, né? Então, eu queria fazer um merchandising. A gente tá... Eu vou abrir vagas pra entrar, mas sob a audição, né? Tipo, dependendo de audição. Para saberem mais informações, vai ser em junho aí. Eu vou divulgar melhor. Mas, então, tipo, em paralelo, assim, né? Os projetos do coral com o EJC, com a atividade na paróquia. Estou vivendo, buscando me aprofundar cada dia mais. Mas eu falo que, assim, foi uma graça tão profunda de Deus comigo, porque eu saí daquilo lá. Só que quando eu voltei pra Deus, sabe quando, tipo, o Senhor passa uma borracha e tudo aquilo que eu vivi antes de ir pro mundo
parecia que era só aquilo. Só que com uma graça, tipo, de maturidade muito grande. Maturidade que eu demorei muito a reconhecer que eu tinha, mas que seria falsa humildade minha falar que, né, tipo, não, né, é graça de Deus e a gente tem que abraçar aquilo que Deus nos dá, né? E aí a vida foi acontecendo, e aí as pessoas começaram a me perguntar e falar, qual que é o seu testemunho? Eu, que é isso? Não tem nem graça falar, tipo, eu sou ex-nóia, e aí, tá ligado? Brincadeira. Mas aí eu reconheço uma construção mesmo, de uma história nova, profissionalmente falando, com relação ao coral. Esse musical foi um marco, assim. Porque muitas pessoas vieram, se aproximaram agora, né? Tipo, buscando, tipo, nossa, mas que legal, vamos fazer um negócio junto, tal. Tem mais projetos aí que eu não vou contar. Tô com a agenda cheia. Tô com a agenda cheia. Porque ele não foi no musical. Meu, tipo assim, foi... Não tem como explicar. Eu posso procurar palavras assim no dicionário assim, algumas, mas eu não vou saber explicar, tipo assim, foi surreal. E tipo, a pessoa ali é tocada do começo até o fim. E tipo assim, pessoas sensacionais ali, tanto encenando como cantando ali. Foi da hora, né? A Cecília cantando então. Nossa, o microfone começou a bugar e eu. Ele. Mas foi bem o que você falou lá no início. Muitas coisas boas você sabia, entender muitas coisas, mas não usava a seu favor. Então é tipo assim, como você disse, Deus tira assim, esse não é o seu lugar. Usa o que você tem um dom aqui. Exato. E olha como frutifica quando tá em Deus, né? Eu tentei de várias formas cantar fora. Tive banda, gravei coisa, nunca foi pra frente. Um projeto na igreja. Um coralzinho que eu montei pra fazer uma meditação na Semana Santa. Olha o que é hoje. É o novo coral diocesano. Deus, cara, é graça de Deus. Eu falo, honestamente, se dependesse de mim, Cecília, onde eu estaria agora depois da morte do meu pai? Enterrada ao lado. Não tinha perspectiva de vida longe do meu pai, fora do alcance dos olhos do meu pai. Eu tive um pai, você entende? Eu tive um pai que me amou de verdade. Ele era demais, mais que presente, ele era, tipo, parecia um assistente pessoal. O cara era muito fora da curva, muito. E... vontade de Deus, né? E estamos aí agora. Cecília, agora eu acho que a gente tinha conversado... Falei demais, né? A gente tinha conversado ontem sobre, tipo, você cantar e tal. Eu ia te pedir pra você cantar uma música que, tipo, que você cantava com o seu pai, ou que você, tipo assim, sabe? Uma música assim que você se sente tocada. Nossa, quer que eu choro de novo? Tá. E o Carlão faz segunda voz. Não queira, Não não queira. Tá, então eu não vou. Tem um cantor, Valmir Alencar. Tu conhece? Adoração em vida. Isso, eu sou suspeita, assim, eu não sou muito adepta às bandas atuais católicas. Eu canto, tipo, eu aprendo por causa dos retiros, mas se dependesse de mim, eu nem saberia o que é colo de Deus. Com todo respeito a colo de Deus. Mas não... falar fraternidade. Não, meu, eles são muito bacanas, assim, em questão de carisma, você acha muito da hora. Mas eu, musicalmente falando, eu não sou muito consumidora do conteúdo desse. Não, falta coisa. Tem uma música... Depois o Marcos chega lá com o piano, com a zoeira. Não, eu até falei, eu chamei um amigo meu para tocar hoje, mas ele não... Ele falou que ia dar aula, aí não conseguiu. Olha os amigos que veio pra tocar, ia dar aula. É o Thiaguinho, dos teclados. Thiaguinho, loirinho. Thiaguinho, o cara é brabo. Contratei o Thiago. O cara é muito bom. O Furei a quarta camada agora, né? Tipo, a quarta camada do cinema, sabe? Quando você olha pra câmera. Não tava olhando até agora. Contratei o Thiago. Chama Misericórdia Infinita. Essa música. Vou só pegar a letra porque vai que ela me escapa. Ai, cara, vocês estão me fazendo fazer uns negócios aqui, ó. Plano de Deus. Filho. Ok. A música é de 2002, tá? Eu tinha 2 anos quando ela lançou.
Ai, eu tava pensando em cantar outra coisa, mas você Não. falou uma música que eu tava com meu pai, é essa. Não, vai ser essa. Foi assim, ó. Eu pensei assim, se eu for cantar, eu vou cantar a música que a gente cantou no hospital, né? Pode Só ser também. que, fica à vontade. só que antes, eu pensei nessa música. Tipo, essa música, na hora que eu pensei em cantar algo, ela veio, bum. Eu até cantei ela no chuveiro ontem, pra ver se tava tudo certo, ok? Assim, saiu várias. Saiu várias. Não, Essa só segundo essa, plano, só essa essa. primeiro. É. Essa daqui é mais quando começar. Essa daqui é na metade, essa daqui é no fim. Ai, meu Deus. Deixa eu só ver se... Tá. Tá achando um tom. É pra nós achar o tom. Essa música aqui, ele cantava o tempo inteiro pra mim. Só que ela ganhou muito mais significado depois. Agora ela ganhou um significado maior. Vamos lá. Se quiserem fechar os olhos pra ouvir melhor. Eu vou olhar pra baixo, viu, Cecília, pra não tirar a sua concentração. Obrigada. Vamos lá. Olha para a tua história, tua vida. O que ainda te prende ao que passou? Se tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita do Pai. Tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita do Pai. Saibas que todo teu pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia infinita de Deus. Quem poderá dizer que ela existiu? Foi uma pequena gota, o mar a consumiu. Essa é a música. Salva de palma aí, ó. Então o pessoal que tá por trás aí das câmeras, obrigado. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Cecília, antes da gente agradecer você... Eu tinha uma outra pergunta. Ixi, Maria, vai lá. Não, essa é a última pergunta, que eu tô pensando sobre aquela frase. Qual? O que você tirou do que aconteceu com seu pai com relação àquela frase Que frase? que você colocou lá naquela bandeira? Putz. Deixa eu só terminar de comer a batata. Não há mal que Deus não possa vencer. E não há graça que o Senhor não possa alcançar dentro de nós. De um mal, Deus tira um bem muito maior. Muito maior. Tô aqui te falando. Ele realmente tira. E se não fosse a graça dele hoje, eu não estaria fazendo nada disso. Muita gente vê, né, tipo, eu fazendo as coisas, nunca pensa que um dia eu saí da igreja, né, tá? Porque a graça foi tão grande, tão forte, que o Senhor realmente apagou meu passado, entendeu? E eu não tenho nenhuma sequela. Depois eu mostro foto pra vocês de como eu era. Gente, eu era irreconhecível, minha boca era preta. Entenderam? Era tipo, o bagulho era Cecília de Deus. bonitinha, arrumadinha, maquiada. Cecília, de verdade, a gente quer agradecer muito você, tipo... A gente tá marcando há um tempão. 84 anos, eu cheguei falando isso. E, tipo, eu e o Carlão tá muito impactado com a sua história, porque também foi de primeira mão, a gente não sabia também. É uma história, tipo assim, surreal. Não tem como você
sabe, colocar no caderno e escrever, porque ali não estará todos os seus sentimentos, só você sabe o que você passou, só sua mãe sabe o que vocês passaram. Sim. É uma história muito, sabe, impactante. E eu sempre chorava, não tem como. Ele não foi me aguentar, mas chora. Tudo bem. Tudo bem. Mas a gente queria agradecer mesmo, né? Obrigado por compartilhar com a gente. Acho que a gente tinha conversado um pouco antes. Às vezes a gente passa por algumas situações e o que fazer se a gente não contar, né? Então, assim, agradecer você porque são histórias que mostram que, assim, às vezes as pessoas questionam Deus por pequenas coisas e tá aí você presente aí com uma história de vida, não vou falar que tão linda, porque é linda de uma parte para frente, né? Mas que você com a sua família sobressair sobre as situações e tá aí no caminho de Deus. Então, te agradecer. Imagina. Que é só Deus mesmo para Glória a Deus, né? glorificar, né, a gente. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade e no que vocês precisarem podem contar comigo. Falar para ela atender. Mesmo que eu demore muito pra responder. Mas ela Tá. Uma hora eu respondo. Cecília, antes da gente agradecer você e pedir pra você passar seu Instagram, a gente quer agradecer os nossos patrocinadores. Qual câmera tá? Vai, Carol, começa. Legal, a gente queria agradecer a D&D, né, que é Instalações Elétricas, que vem nos ajudando a apoiar esse projeto. Eles fazem instalações comerciais, né, prediais e até domiciliar também, né? Precisar, o link vai estar na descrição do nosso canal aí. Chama lá. E também a gente queria estar agradecendo a Gás 1000, que vem mantendo o nosso projeto, como o Carlão falou. E você que está precisando de um gás, ligue para a Gás 1000. A gente vai deixar o número deles na descrição do vídeo. A gente vai colocar no Instagram. E também vocês podem estar participando da raspadinha do Dia das Mães deles, tá bom? Legal. Tem também a Doce Imaculada, que graças a Deus, Deus vem colocando pessoas para nos ajudar, né, nessa caminhada, que é artigos religiosos, eles exportam para o Brasil e para fora do Brasil, né, que é a Doce Imaculada, vai estar na descrição também, só chama lá. E também, por último, e muito importante também, a gente queria estar agradecendo a Caixinhos Dourados, que vem também sustentando o nosso projeto, a nossa ideia que Deus criou no nosso coração. Eles estão vendendo pão, hambúrguer, todos os ingredientes que você fazem para fazer o lanche, né, Juan? Então, a gente também vai deixar o contato deles no link da descrição. Vocês vão lá, chamam eles, falam que estão vindo pelo Todos de Maria, que vai ter desconto, tá bom? A gente tá com muito patrocinador. Vocês estão chiques, é isso? Tá vendo? E Cecília, mais uma vez, a gente queria agradecer muito você. A gente queria que você passasse seu Instagram pro pessoal ir lá. Tá. Se o pessoal também quisesse fazer aula de canto com você, né? Que a gente sabe que você dá só aula chamar. de canto. E a gente queria que você passasse seu Instagram. Cecília Diniz. Aí no final são 3 Zs. Tá, Cecília Diniz. o pessoal do marketing pegou, né? Cecília, de novo, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus sempre continue abençoando sua vida. E que tenha uma parte 2, porque aqui você contou a parte 1. Verdade. Tipo, até onde o seu pai... Até onde o momento você teve com o seu pai. Uhum. E agora a gente quer ter uma parte 2 daqui pra frente. Como você espera, se você quer casar, se você quer ter muitos filhos, ou se você vê como uma isso aí eu tô religiosa. esperando um pouquinho. A fama. Vamos ver, daqui uns 5 anos a gente estipula, né? É isso. Muito obrigado, viu, gente? Ficam com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.